Bem-vindo ou bem-vinda a mais um Juicy Cast. Eu estou aqui com duas pessoas. Também, gente, só tem pessoa sensacional que vem aqui, né? Eu sempre começo, eu sei que é clichê, eu sempre começo falando isso, mas hoje estou aqui com duas pessoas que vão me ajudar e vão colaborar aí com uma conversa sobre pessoas, liderança, desenvolvimento humano. E as duas estão passando, você vai entender mais na conversa, por um processo de transição de carreira, saindo do CLT, indo para o empreendedorismo. Então, você que está assistindo esse podcast agora no final de 2022, no começo de 2023 ou no futuro, ouça bem o que essas duas mulheres maravilhosas têm a dizer. Seja muito bem-vinda, Nath Auão e Marina Rajabali, ao nosso Juicy Cast. Estou feliz de ter vocês aqui. E vamos começar. Eu vou deixar vocês puxarem o fio, se apresentarem, porque eu sei que o bicho vai pegar fogo aqui hoje. Segura a língua. É melhor. Eita. Nath, quem é você, mulher? Olha, hoje tá difícil de definir, né? Mas sou filha, sou mulher, sou futura mãe. Francisco está chegando na área. Chegando. Pode aparecer a qualquer momento? Podemos. Alô, produção, tem SAMU aí? Ai, sou esposa, sou mentora de carreira, sou empreendedora, tô me reinventando, acho que a cada ciclo, assim, de uma forma que eu nem imaginava. E tô disposta a desbravar o mundo aí para esse novo que vem, que eu não sei o que vai ser, né? Eu falo que eu vou passar num portal. Eu estou numa transição de portal. Muito Do bom. lado de lá, como será uma vida profissional e mãe e tudo, né? Então, eu tô numa fase mais conturbadinha, mas com muita perspectiva de conseguir dar conta da minha carreira, que é isso que me faz muito feliz. E dar conta de desenvolver um ser humaninho, né? Amar trabalhar é um crime, né? Eu amo trabalhar. Então, essa vai ser uma das polêmicas, e a questão da maternidade, né? E do trabalho parece ainda um crime maior, quando você quer fazer essas duas coisas bem, né? Equilibrar vai ser o desafio. E ela esqueceu de mencionar que ela é membra, super entusiasta, embaixadora do Juicy Hub. Gente, se você quiser encontrar essa mulher, aqui é o lugar, né? Depois você vai voltar, né? Você vai fazer uma pausa. Você não sabe de quanto tempo vai ser, né? Eu tô confiante em 60 dias. As pessoas falam, eu conto, ela conta. Eu falo, gente, confia em mim, que eu sou meio louca. 60 dias e se abusar vai ser menos, tá? Me segura. Então, gente, Francisco vai ser um bebezinho. Ela vai estar aqui com a gente para tomar cafés, conversar sobre carreira, mentorias e etc. Coisa que faremos aqui hoje também, né? Então você pode ficar ouvindo esse podcast enquanto a Nath estiver aí com a licença dela até ela voltar, né, Nath? Pode, com certeza. E Marina, quem é você, mulher? Bom, pegando esse fluxo, eu também sou mãe de 2, né? Eu tenho o Felipe de 8 anos e a Maluzita de 6. Maluzita não, né? Malu, Maria Luísa. Esposa, e aí já pega nesse fluxo da transição, né? Tipo, quando começa a transição, a minha transição começou justamente na minha licença maternidade do Felipe, em 2014. Minha primeira formação é serviço social, então eu trabalhei como assistente social por muito tempo, mas eu já estava inquieta com como as coisas estavam sendo levadas. E aí, eu decidi fazer a faculdade de psicologia, então hoje eu também sou psicóloga, minha principal atuação, né, é psicóloga e docente de jovens talentos, que eu falo, né, fazendo essa transição e focando mais na psicologia atualmente. Mas a transição, ela aconteceu justamente na licença maternidade, nessa mudança, porque eu entendi que meu filho precisava de uma mãe feliz. E lembro também, outra questão polêmica, né, na licença maternidade eu lembro o quanto eu ficava angustiada e eu falava, gente, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Como a minha licença, ela foi no CLT, eu tive 5 meses de afastamento. E antes eu idealizava aquela coisa assim, eu vou ser aquela mãe com carrinho feliz no parquinho e aproveitando o sol. Não era. Não foi nada disso. Eu não tinha esse ânimo. Que tédio, né? Totalmente. Eu falava, gente, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. E o Felipe, com 5 meses só, que eu resolvi fazer a faculdade, nessa grande transformação que é a faculdade de psicologia de 5 anos, para daí estar aqui hoje falando como psicóloga. Que legal. E que é uma profissão, né, que, assim,
acho que passou por muitas transformações e quebras de paradigma nos últimos anos, né? Sim. De repente, todo mundo falando de saúde mental, né? Uhum. A gente sai da década de 80 falando que psicólogo era coisa de louco, né? Exatamente. Para 2010, 20, né? Começar uma discussão muito grande sobre saúde mental, carreira, né? E como o trabalho é um grande gerador de alegrias, né, Sim. e doenças, né, Sim. ligadas à ansiedades, etc. Gente, estou muito feliz de ter duas Eu também. mulheres Muito feliz de estar aqui hoje. Gente, o Gusta tem que controlar o tempo aqui hoje, né, porque eu e a Nath, a gente não sabe fazer reunião de 15 minutos, 30 minutos, Nem de 40 uma hora. minutos, né, a gente vai puxando o fio, e o fio não, nem de uma hora, bem lembrado. A gente vai puxando o fio e ele vai longe. Mas vamos começar falando sobre liderança? Porque eu acho que é um tema que está aí super em voga, né? A gente, se você veio do futuro, estamos gravando aqui enquanto a gente se recupera, né, do Brasil ter caído fora da Copa, né? Aí teve uma baita discussão sobre o lance do Tite ter saído e dado as costas. Teve o lance dos jogadores super novatos terem sido botados para uma missão, né, de um peso muito grande, né, de Sim. bater Os pênaltis, né? As comparações. As né? comparações, exatamente, né? O país ainda vivendo um pouquinho esse ranço político. E eu queria ouvir de vocês, assim, né? Primeiro, o que é um bom líder, na sua visão, Nath, hoje? Eu acho que vem de encontro a tudo que a gente já estava falando. Hoje, a gente pode entender como tendência para 2023 até 2025, né? Segundo o Fórum Mundial Econômico, questões ligadas ao comportamento. Que a gente fala que são as soft skills, né? Habilidades comportamentais, habilidades humanas. O líder, ele não depende de um cargo. Ele não depende de uma função estipulada. Ele é líder. Com as suas atitudes, com a sua influência, com a sua representatividade. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho experiência de gestão, eu não tenho experiência de liderança, eu não sei liderar. Depende. Se você tem uma boa postura de influência, que nada mais é do que o essencial do ser humano. Ser respeitoso, saber ouvir, ter empatia, ter uma boa comunicação. E a comunicação não passa só sobre a fala, mas também pelo ouvir, pelo respeito, né? Aquela troca recíproca. O quanto você permite que as pessoas interajam com você. Então, é um combo de habilidades que são essenciais. E cada vez mais, tá meio clichê, né? Muito simplificada a palavra humanização. Mas não existe daqui para frente como a gente reter talentos dentro das organizações. Até saiu uma matéria essa semana na Forbes, bem completa, com várias pesquisas, falando sobre isso. As empresas, elas vão ter muita dificuldade de reter talentos, encontrar talentos, se elas não promoverem um ambiente saudável emocionalmente, um entrosamento, benefícios. Não essas gerações que estão vindo por aí, né, na operação do mercado de trabalho, elas não se encantam somente com cargos, status e dinheiro. Elas precisam viver de acordo com o que faz sentido para a vida. E a gente também está vivendo isso, né? A nossa transição foi um pouco disso. Deu. Se até aqui não aconteceu o que vai abastecer a minha energia, eu investir, agora eu vou ter que correr atrás do que traz mais sentido, né? Então, a liderança, acho que a habilidade mais difícil é ser humano, né, como um todo. Mas eu já vou incendiar aqui, tá? Eu vou fogo no ouvir parquinho. a Marina, mas assim, cara, vamos refletir também sobre uma questão. Você falou que a coisa mais importante do líder é ele ser humano. Mas você não percebe, assim, um movimento onde as pessoas, o Instagram, tem muito Instagram de deboche, eu adoro, né? Mas assim, que insistem num processo de desumanização da liderança. Assim, eu acho que a gente passou por muito... Eu vou falar assim, cara, eu num determinado momento, eu desumanizei o Bolsonaro. Eu esqueci que ele era um ser humano, né? E eu acho que a gente, sei lá, por ser um país latino, extremamente emocional... Ao mesmo tempo que o país tem uma alma que o tempo inteiro está buscando um pai, né?
ao mesmo tempo a gente tem um comportamento de desumanizar quem tá ali, né? Que você acha que aquela pessoa tomou aquela decisão porque ela quis e não por uma série de fatores. Né? Você vai tirando a humanidade do líder. Faz sentido isso pra você? É que eu acho que ainda, Lud, a gente tá vivendo uma transição. A gente veio de décadas de chefia. Eu mando, você obedece, não precisa entender o porquê. Isso numa escola, né? A gente pode falar da educação base, da estrutura familiar, da sociedade como um todo, e no trabalho não era diferente. Eu vivi empregos onde assédio moral era servido de bandeja, né? Então, é uma Você coisa... quer o dobro de queijo? Exatamente. E assim, das pessoas realmente se sentirem coagidas e precisada, eu fui uma das pessoas já de chorar no banheiro, de me esconder, porque eu precisava daquele emprego e não tinha outra saída. Mas é uma mudança. Do mesmo jeito que a gente viveu uma pandemia de saúde, hoje a gente está vivendo uma pandemia emocional. Então, essa transição... né, que aconteceu, o que está acontecendo da gente mergulhar no universo tecnológico em 2 anos, era para ter sido diluído em 10 anos. Então, a gente está muito em evidência, né? Embora tenha a rede social mostrando recortes, né? A gente está aqui, dependendo do que a gente recortar aqui. Já acabei de pensar num corte aqui, mas é o que você falou. Pode ser a nosso favor ou contra a gente, né? Sim. Então, a gente vive uma sociedade em que olha recortes, porém, não vai se sustentar. Então, aquelas pessoas que não estiverem atentas ao seu próprio comportamento de todos os aspectos, né? E a gente fala de inclusão, de diversidade, de respeito. Quando eu falo de um líder humanizado, parece que é alguém fofinho, que vai pegar no colo e não sei o quê. Que eu vai passar queria... a mão na A Marina pode cabeça. falar, eu já fui líder dela. E assim, não é isso. A gente só precisa de respeito no diálogo. Não é uma coisa assim, é um afeto, eu vou virar mãe dos meus liderados. Tem muita expectativa disso. 21 anos de empreendedorismo. Tem muita expectativa. Tem gente que não quer trabalhar com você, tem gente que quer ser da sua família, tem gente que não quer trabalhar com você, tem gente que quer ser sua amiga. Sim. Né? E assim, eu não entrei no jogo pra isso. Eu acho que esse é o benefício extra incrível que a gente consegue através das relações profissionais, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que, cara, a gente tá numa relação profissional que pode ser leve, né? Sim. Mas é uma relação profissional. A gente nunca... E eu não acho que dá pra separar as coisas, tá? Cada vez mais eu acredito que não dá pra separar. Mas a gente tem que lembrar, numa lista de prioridades, qual é a nossa, né? Então, mas assim, volta, você falou que você acredita que a gente está numa transição e que de fato vai chegar no meio termo, é isso? Entre a gente assim, os líderes virarem mais humanos ou a gente também tem um comportamento de ter mais cuidado, né, ao ler cenários? Sim, eu que acredito nisso também. eu até quero um pouco da sua contribuição nisso. A gente deposita muito no líder. Então, Só que assim, todos nós todos, independente de cargo, função, status, dinheiro na conta, dinheiro no banco, nós temos o nosso papel de liderança dentro dos nossos núcleos. Núcleo familiar, no núcleo social, no próprio trabalho, mesmo não sendo líder. Então, a gente precisa olhar para a nossa postura, que é a autoliderança, antes até de apontar o dedo, eu queria um líder, um chefe assim, 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 né? Um gestor, um líder, um chefe, cada um chama do jeito que quiser. Que seja dessa forma, mas o que eu tô fazendo? No meu papel, para mim, qual é o conhecimento que eu tenho, que é o que você acabou de falar? Onde eu quero chegar? Se eu não sei onde eu quero chegar, eu deposito toda a minha expectativa em você. Mano, você tá terceirizando algo muito importante. Você Exato. responsabiliza, né, Exato. o líder por toda a sua frustração. E aí eu acho que a gente tem, né, um momento, né, muito beneficente no sentido de que podemos agora ter o privilégio de olhar para a saúde mental, embora ela esteja caótica, mas a gente consegue hoje, inclusive as redes sociais, a tecnologia, ela fomenta isso, as informações chegam de maneira mais popular e não tão elitizada como sempre foi a questão da saúde mental no país, né? Ela sempre foi para pessoas da elite, hoje a gente consegue popularizar essa informação e mais pessoas conseguem cuidar de si. Mas também trazer para si essa responsabilidade da autoliderança. Eu acredito que isso seja fundamental, né? Dessa responsabilidade de que, sim, um bom líder para mim, ele é um cara que joga junto, uma pessoa, né? Que joga junto com você e que não seja só aquela pessoa que vem apontar o dedo do tipo, olha, faltou isso daqui, né? Então, eu recebo muito melhor um feedback quando eu sei que a pessoa
pessoa tá jogando junto comigo do que quando ela só vem e fala, mas Marina, faltou isso uma vez, mas poxa, se você já percebeu que estava faltando, por que você não me sinalizou antes? A gente não tá pelo mesmo propósito, né? Então, isso também vai do amadurecimento, tanto da liderança quanto dos liderados, de perceber qual que é a sua responsabilidade. Eu entendo que todo relacionamento pessoal, ela é uma via de mão dupla, ela é uma Rio Santos, né? Carros indo e carro vindo, estreitinho, daquele jeito, na emoção das curvas que tem ali, né? Então, a gente precisa fazer um bom trânsito desse relacionamento. Não, e faz total sentido, e acho que você respondeu, né? O que é essa liderança, o que é ser líder, né? E o que você me falou, Marina, me lembrou muito a história do mindset, né? Que significa modelo mental. Tem uma autora que fala do mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E eu acho que a sociedade, explicando um pouquinho o conceito, né, assim, o que é o mindset fixo? É aquela pessoa que fala meio que ela acredita que as coisas vão ser sempre daquele jeito, nada vai mudar, que ela não tem capacidade de aprender e que o externo muitas vezes é mais importante do que a capacidade dela de buscar, aprender, etc. E o mindset de crescimento é aquela pessoa que se atira e se joga, né? E eu nunca me li muito com o mindset de crescimento, mas eu sempre recebi feedbacks, inclusive de ex-liderados. Inclusive recebi um ontem, Verônica, maravilhosa. Vou falar com você aqui. Tô com saudade de trabalhar com você, mulher. Tô com saudade, bate. Fiquei tão emocionada de ouvir aquelas palavras ontem, né? E ela falou, Lud, caraca, você é muito mindset de crescimento, porque eu tinha feito um post lá, enfim. Esse é um conceito que eu acho que a sociedade lê o líder, né, como uma pessoa de mindset fixa. Não, ele já chegou onde tinha que chegar, né? Eu já sei, né? Eu já sou suficiente. Não, os melhores líderes são aqueles justamente que têm o maior mindset de crescimento e exercem isso o tempo inteiro em termos de aprendizado. Eu acho que é a pessoa que hoje acha, né, que já está no lugar que ela chegou onde deveria, tá muito equivocada, né? Tá muito anacrônica. E eu me preocupo também com o fato das pessoas não se sentirem capazes de questionar até. Então, assim, parece que chegou em tal patamar, aquela pessoa se torna inquestionável. E isso acontece muito com a liderança. Né? Então, existem líderes que sim, que se colocam, então não me questione, né? As chefias e tal. Mas tem as pessoas que não têm por hábito questionar. Mas, logicamente, que não é um questionamento aleatório, é um questionamento estruturado e pronto para um diálogo. E é isso que eu vejo que, enquanto sociedade, até por conta de tudo isso que você comentou, de cenário político, de mudanças sociais, a gente precisa amadurecer essa questão de dialogar, de entender que existem opiniões e pontos de vista diferentes, de compreender que não é porque eu não concordo com você que a gente não precisa mais se falar, não é mesmo? Então, vem toda essa proposta de amadurecimento emocional e que aí, com certeza, o autoconhecimento é fundamental para todos nós. Né? E o autoconhecimento, às vezes, é um exercício de psicologia, de autoliderança, de psicologia de entendimento, mas muitas vezes que eu acho que é o estágio mais profundo, né? Sim. Mas muitas vezes as pessoas não têm autoconhecimento em coisas básicas, né? Sim. E isso me impressiona demais, assim, especialmente quando a gente está recrutando, né? Enfim, nos processos seletivos que a gente faz, a pessoa não consegue ter um pensamento estruturado sobre ela mesma. Ô, Lud, mas foi um pouco do que eu vi em 2020. Eu fiz, sei lá, dezenas de processos seletivos. Foi um ano muito intenso de contratações no meu antigo trabalho. E o que mais me chocava era pegar currículos espetaculares e na hora de fazer uma dinâmica de grupo, uma entrevista individual, aquela pessoa não conseguir estruturar minimamente com confiança as coisas que ela já tinha exercido ao longo da vida dela. Projetos, implantação de alguma melhoria dentro do lugar que ela trabalhava ou que ela estava vindo, quais foram as melhores experiências, coisas, assim, são simples, mas por quê? Entra um pouco da questão comportamental, que é o que a gente está falando aqui. Então, beleza, as pessoas esperam que o líder mostre todo o caminho percorrido do sucesso e eleve aquilo, né? Que ele fala assim, mas o meu líder não me reconhece. Tá, existem sim pessoas que não estão com essa
a habilidade bem desenvolvida para reconhecer, direcionar como a Marina está falando e colocar a pessoa num trilho próspero, né, e de visibilidade. E existe o nosso próprio comportamento, que é o que você está falando. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque existem milhões de pessoas empregadas com currículos de peso como esse, não só por formações, mas graduação, especialização, até doutorado muitas vezes, mas nem precisamos chegar nesse nível de qualificação. As pessoas não conseguem se vender por falta de autoconfiança. E colocar, estruturar um pensamento minimamente. Eu conheço gente que já escreveu livro, na hora de eu perguntar pra pessoa assim, cara, mas beleza, como eu posso te ajudar? A pessoa não sabe responder. Ela só quer conversar. Porra, já escreveu um livro, cara, que é coisa mais pensamento estruturado do que um livro, né? É muito louco isso. Mas é que vai além, né? É uma questão de autossabotação. Aí eu acho que entra um pouco da Marina. Mas antes disso, Lud, tem toda a questão estrutural que a gente está falando. Nós não somos incentivados, seja na escola, dentro da família, para o diálogo. Então, assim, a criança não sabe o que fala, a criança não pensa. Aí entra numa fase adulta, o adolescente não sabe o que quer, eu tenho que mandar. Então, tem vários contextos. Ele ainda precisa definir quem é que ele vai ser, como se ele já não fosse alguém. O que você vai ser quando crescer. Como se só quando crescesse ele pudesse ser alguém. A pessoa escolher uma profissão com 17 anos é muito irresponsável, né, cara? Sim. É muito. É uma pressão muito grande. Eu comecei a empreender com 19, tá? Um pouquinho irresponsável também. Mas é uma decisão muito... Mas isso se torna muito pesado, Lud, ao meu ver, porque ainda tem muito enraizado aquela coisa de que eu estou escolhendo uma profissão para a minha vida. E a gente tá aqui falando assim, né? Então, eu comecei aos 17 no serviço social, depois eu passei por uma série de coisas, fui vendedora também no meio desse tempo, porque eu adorava lidar com pessoas, e aos 28, recém-mãe, resolvi fazer psicologia. E hoje eu já sei que eu ainda vou ser acupunturista um dia, talvez astróloga, por que não? Astróloga tá mais. Na astróloga tá mais, né? Eu adoro. Então, eu sei que ao longo da minha vida eu posso ser muitas coisas. Mas ainda esse peso da escolha da primeira... e aí os meus alunos que estão nessa faixa... Mas, professora, e se eu escolher errado? Eu falei, você vai aprender com isso. Vai dar agregar, certo né? por um bom tempo. Depois você pode mudar. Você não precisa, né, morrer com essa profissão. Exatamente. Essa é a primeira. E tá tudo bem, né? É que são muitas coisas para amarrar, né? Eu costumo falar em mentoria assim, e é exatamente esse público, Lud, que chega. Muita experiência, quer um crescimento, quer uma transformação, às vezes está até numa posição boa dentro da empresa, mas não consegue sair dali. Seja porque não tem coragem de assumir que não é mais aquilo que a pessoa quer fazer, né? Que foi o meu caso, eu cheguei numa posição que ou subia mais um degrau e era o fim, ou eu saía correndo. Eu demorei um pouquinho, que foi um processo de transição que eu falo que durou uns 3 anos de amadurecimento. E uma transição que eu construí efetivamente, mão na massa ali, tijolinho por tijolinho, em 5 meses. Mas as pessoas que chegam para mim, é nesse perfil. A maioria das pessoas, elas sabem o que elas têm de bom, elas não conseguem falar sobre si, não conseguem se vender, porque nós não fomos estimulados para isso. Aí tem 2 coisas que eu falo sempre. A nossa expectativa de vida aumentou. Caraca, a gente vai viver 80 anos, 100 anos, né? 75, 80 ali. 75 já é. Já foi, já é real. Né? Então assim, fala que a gente vai ver até 120, né? Vamos chegar lá. Não quero. Agora. Com saúde eu quero. Com saúde, 120. Consciências, mobilidade, a gente quer uma listinha de coisas gente, ali. 120 é muito tempo, gente. Ai, 120 é muito tempo. Mas, a minha modelo de vida, que é a Iris Apfel, ela completou 100 anos. Acho que ela já fez 101 anos. Aí eu não sei. Se for pra chegar igual ela, beleza. Entendeu? Então, mas é isso, com tia consciência, mobilidade e tal. Mas aí, onde que eu quero chegar? Então, viemos de centenas de anos, milênios aí, vivendo 35, 40 anos, morreu, né? Então, assim, nascer, crescer, namorar, noivar, casar, estudar, ter um emprego pra vida inteira e morrer com 35, 40, tá tudo bem. Tamo aqui, ó, estávamos mortas. Então, beleza, uma profissão só. Agora pensa, tô com 38 indo pra 39, aqui tô numa faixa meio 40, a gente vai viver mais 40. A gente não vai mais aposentar, né? Então, assim, e o mundo tá mudando numa velocidade da luz, tem tecnologia, tem um monte de coisas. Você não vai se interessar por outras coisas? Você não vai querer mudar?
Até comida a gente muda de sabor, né? Já come uma comida apimentada hoje, amanhã a gente quer um doce, quer um azedo, quer uma coisa nova. Então, assim, até de marido a gente troca, gente. Eu não troquei, hein? Tô Eu troquei, Eu também troquei. Mas relacionamentos, né? Sim, Vamos combinar? sim. Relacionamento. Se não tá bom, muda, Sim, gente. É. Qualquer Exato. coisa da vida. Então, Exatamente. por que nós vamos viver uma profissão dos 17 anos até os 80? Exatamente. E agora, e é o estudo, né? A tendência, nós teremos que ter essa flexibilidade, esse aprendizado constante ativo, que é a questão da gente se estimular e estar disposto a aprender cada vez mais para agregar. Uhum. Ah, a Marina perdeu o que ela fez no serviço social? Ah, eu perdi quando eu fui. Não, lógico que não. Jamais. Eu já fui Vendedora atendente, também. comerciante, vendedora, muambeira, Organizadora já de trabalhei em eventos. fábrica, já organizei eventos, já fiz milhares de coisas. Nada está perdido quando eu sento numa cadeira de mentoria. Tudo Exatamente. que eu estudei, que eu vivi, minhas experiências familiares, sociais, afetivas, tudo isso é o que me representa para trabalhar. Então, as pessoas precisam perder esse medo dessas E que mudanças. aqui, quando eu vou contratar, eu levo muito mais isso em consideração do que o currículo, né? Alguém vem me entregar currículo, eu recebo, né? Eu falo, obrigada. Mas a pessoa às vezes manda currículo por e-mail, por WhatsApp, eu venho entregar aqui e falo, deixa eu falar uma coisa. Puta, o currículo pra mim é a coisa que menos importa hoje. Pra mim importa quem você é. Então, assim, fica de olho nas nossas redes e tal, porque geralmente a gente solta alguns formulários que, cara, eu nem pego o currículo da pessoa. Depois eu vou olhar o currículo com base em LinkedIn, ou seja, se a pessoa não emplacou lá o currículo digital dela, talvez, né, ó, fica com essa Fica a dica dica, aí, LinkedIn. gente. Olha aí, ó, que eu tô Cara, falando. Alunos, LinkedIn. falo isso pra vocês todas Gente, as aulas. LinkedIn, cuidem do LinkedIn de vocês. A gente vai fazer coisa aqui no Juice Hub de LinkedIn em Brasil, 2023. quarto lugar de consumo e de aplicação de vaga e relacionamento profissional no LinkedIn. Gente, Quem não tem LinkedIn, e assim, Acabou. currículo por WhatsApp não, gente. Currículo por WhatsApp não. Link do LinkedIn pelo WhatsApp é sensacional, tá? Mas enfim, a gente tava falando, né? Então, eu olho muito mais aspectos e perguntas, né, de entendimento de repertório. Pra mim, repertório tá aqui, currículo tá aqui. Até porque o currículo sabe tudo, gente. A gente, assim... Uma coisa é você conversar com o líder anterior da pessoa, que pode ter viés também. Outra coisa é você olhar o currículo. Outra coisa é a pessoa estar na sua frente, respondendo algumas perguntas, ou ela está escrevendo respostas. Porque eu acho que quando você escreve, você se inscreve, né? E a escrita hoje é uma das formas que eu mais avalio alguém antes de contratar. O que é ruim, né? Porque o Brasil é um país pouco Pouca letrado, escrita, né? De pouca escrita, de Sim. pouca leitura, né? Então, essa é outra dica, gente. Desenvolvam a escrita, porque isso amplia muito a vida profissional de todos nós. Né? Me perdi até, gente. Dormi pouco essa noite. Não, você estava falando essa questão do que vai definir uma contratação, é esse diálogo, é a exato. experiência. E o que está aqui, né, comprovado em pesquisa, são os valores. Exatamente. Valores. O que é valor? Aquilo que você aprendeu lá na sua casa, o que Exato. você vive, o seu senso de justiça, seu senso de respeito, Exato. comunicação. Então, às vezes a gente coloca, ai, nossa, fulano precisa fazer tal curso assim, para chegar numa gerência, numa coordenação, num cargo X. Precisa. A gente não vai descartar conhecimentos técnicos específicos Sim, que são sim. essenciais. Porém, o que vai manter uma pessoa em determinada função, cargo, posição, até no empreendedorismo, com essa visibilidade, tudo que a gente está falando aqui são as atitudes comportamentais e a maneira como ela se relaciona com as pessoas. Então, Lud, quando a gente fala de humanização, essa é a chave. A gente espera dos dois lados. Uhum. Do funcionário ali, do colaborador em qualquer nível, do gestor em qualquer nível, é esse senso. Quais são os valores que você leva para o seu ambiente de trabalho? Uhum. Como você mesmo falou, não somos pessoas diferentes, né? Já foi o tempo que as pessoas falavam, passou da rua, do portão para dentro, Exatamente. você é um profissional, é outra coisa, você deixa seus Deixa problemas tudo lá fora. É. E quando você tá na sua casa, seu trabalho não vai para casa. Fala aí, quem conseguiu fazer isso? Na Não dá. pandemia, que o Não, na trabalho veio pra pandemia, dentro de casa. Exato. Gato, cachorro, criança, Aham, tudo exato, acontecendo dentro de exato. casa, né? Então, não. Somos uma pessoa só, com e sem crachá, e a gente precisa manter isso. Então, quais são os valores que você tem, que você quer que as pessoas conheçam? Uhum. E isso que você está fazendo nos processos seletivos aqui é a tendência global. Uhum. Global. Podem pegar aí, além de LinkedIn,
quem está procurando emprego se cadastrar lá no GUP, né? A plataforma está em crescimento, é uma startup brasileira, né? Profissionais brasileiros que cresceram com essa empresa é uma plataforma que faz recrutamento e seleção, tem banco de dados, banco de talentos. E bastante teste de comportamento, teste, né? treinamento online, oferece muitas coisas. E quando as pessoas se inscrevem em vagas ali, eu já me inscrevi, a primeira bateria de perguntas totalmente comportamental. Quais são seus valores? O que é importante para você? Então, o currículo, ele comprova se você tem a competência técnica ali. Sei lá, precisa ser desenvolvedor, entende de programação, não sei o que lá. Sim. Beleza. Seu currículo não tá lá? Lindo. Quem é você? O que você faz? O que é importante para sua vida? Quais são como que você lida com a sociedade, né? E como os seus talentos vão somar nessa oportunidade, né? Porque todas essas competências, elas se transformam em talentos que precisam estar alinhados. E aí, de novo, se você não conhece, você acaba também distribuindo o seu currículo para lugares que não tem nada a ver com você. E você vai achar que o problema é você, porque você mandou para um monte de gente e não foi contratado. Você vai achar que o problema é o chefe, né? Quando você vai começa a responsabilizar. Aí a gente volta no começo. Conhecemos bons exemplos assim, né? O outro pela escolha que eu fiz. Exato. A empresa é ruim, o chefe é horrível, não tem nada a ver comigo, não me valoriza. Mas será que você fez a seleção correta? Porque um processo seletivo não é mão única, não é só a empresa que faz. Exato. Eu falo sempre, na sua frente, no leque de opções de empresas que estão com vaga disponível, você tem que saber o que você quer. Qual a empresa que tem o seu perfil? Que tipo de gestão? Qual que é o clima organizacional que você se encaixa? O que tem a ver com a sua essência, seus valores? Exato. Quando você começa a fazer esse recorte, você identifica ali um volume de empresas que vale a pena dar o tiro. Então, você vai se preparar, você vai estudar sobre elas e vai direcionar as relações, o networking todo para ela. Você não vai buscar no mundo alguém que te aceite. Você vai escolher. E eu falo muito essa questão. A relação afetiva não é assim? Ou deveria ser, né? Sim. Você não vai aceitar qualquer pessoa entrando na tua vida. Alguns momentos sim, outros momentos não, né? Mas você não vai aceitar. Então, você vai ter que fazer uma pré-seleção. E para o trabalho não é diferente. Então, você tem que saber o que você quer para sua vida profissional e não deixar a tua vida na mão de um gestor, né? Eu acho que isso é fundamental e as pessoas ainda... Tem muita gente que ainda não sacou isso. Tem muita gente ainda depositando expectativa. Eu já vivi isso em outros momentos de menos maturidade, de depositar a minha carreira, a minha vida no gestor que estava ali né, no momento ali, e de achar que as coisas não aconteciam. Então, graças a todas as frustrações que eu vivi, hoje eu tenho conhecimento e sei que esse não é o melhor caminho e não é o que está sendo exigido pelo mercado de trabalho, né? E eu queria te perguntar, Marina, do ponto de vista de psicologia, né? A gente tem muito lá os testes comportamentais, eu viro e mexe, assim, uso muito o raciocínio do DISC, né? Como drivers, assim, porque eu amo fazer essas perguntas numa entrevista pessoal para ver a autopercepção da pessoa, e depois a pessoa faz o teste DISC e não casa, né? Assim, para mim, são as pessoas mais intrigantes e muitas vezes eu fico muito curiosa de trabalhar com elas, assim, né? O que você acha de tudo isso, assim, desses testes DISC, dos MBTI da vida, né? MBTI é um que fala se você é introvertido, extrovertido, intuitivo, eu não vou lembrar todos, ou se você é julgador ou professor, né? Então tem os perfis, tem né? Tem vários perfis, testes vários hoje, perfis. gente, em resumo. O que você pode falar pro pessoal em relação a esses testes? Eles funcionam. Qual é esse? O Quati. Esse eu não conheço, gente. O que é isso? Esse é exclusivo para aplicação de psicólogos, né? É um teste previsto aí no nosso CRP. E ele também tem esse perfil de personalidade que vai reconhecer se a pessoa ela é extrovertida ou introvertida, né? Se ela tem uma função mais pensamento, mais sentimento, enfim, uma série de combinações possíveis para a gente entender. O que eu gosto de falar a respeito dos testes é que ele é uma fotografia das pessoas. Então, quando a pessoa ela responde um teste de maneira sincera, tipo, não
o que a Ludmilla tá esperando que eu responda aqui nesse disque, mas o que de fato eu faço. Então, se ela tá sendo honesta, aquilo é um retrato daquele momento de como a pessoa se comporta. Mas não tá sendo escrito em pedra e não define, muitas vezes, aquela pessoa. Eles falam que você está, não que você é aquilo, Exatamente. né? Você está naquilo, mas em algum momento, algumas coisas podem ser alteradas. Alguns testes é mais difícil. Por exemplo, no próprio Coati mesmo, uma pessoa extrovertida não vai se transformar numa pessoa introvertida. Sim. Mas a gente tem outras coisas de comportamentos mais específicos que existe sim uma transformação, uma diminuição daquela intensidade, né? Então, o teste ele é uma boa referência para aquele momento, mas ele não vai ser um definidor da personalidade eterna daquela pessoa. Perfeito. Eu costumo dizer que eu também trabalho com mapeamento, né? Comportamental, que é mais na linha do DISC também. E aí a gente mapeia se a pessoa tem mais influência para liderança, se é mais executora, aquela pessoa mais operacional, se ela tem mais facilidade com relacionamento humano, como que ela lida com as próprias emoções e com as pessoas. Mas essa coisa, né, da fotografia. Eu falo que é igual atividade física. Você tá malhando, sua bunda tá firminha. Isso. Né? Você parou de malhar, ela vai ficar flácida, molinha. Então, né, vai mudar. Se daqui 3 meses seu comportamento mudar, seus hábitos mudarem, tá mais resistente. Sim. No comportamento é a mesma coisa. Então, se a pessoa faz um mapeamento desse e responde com verdade, né? Porque às vezes bate uma pergunta ali e fala, eu não quero ser assim, vou responder tal coisa. Vai dar errado. As pessoas se preparam, né? O que eu devo responder em alguns testes de processo seletivo para que me aceitem. E aí se ferram, e aí porque distorce tudo. Não, até passa no processo seletivo, mas depois cai por terra, porque você Não vê sustenta. que não sustenta E às aquilo. vezes, com 2 perguntas, você fala, mas peraí, isso tá incoerente com isso. Assim, gente, contradição em entrevista, caraca, eu já peguei tantas. Sim. Eu falo, não, mas peraí, não entendi, me explica de novo. Aí, às vezes, a pessoa explica de novo, né, muda. Não, mas foi você que fez isso mesmo? Tem muita contradição e coisa que dá pra pegar. Há uns anos atrás, eu li um livro de um cara, se eu não me engano, chama Eduardo Ferraz. Ele dividia os profissionais em 3 grupos. Os acelerados, os sociáveis e os técnicos. Faz sentido, assim, essa visão para vocês? Faz bem sentido. Porque, assim, cara, eu tenho muito mais facilidade, eu me identifico muito mais de trabalhar com os acelerados. Eu falo que é melhor puxar o freio de mão do acelerado do que empurrar. Exatamente. Com os acelerados, muito mais facilidade, assim, e às vezes eu tento não ter esse viés na hora de entrevistar, porque você pode estar desperdiçando um baita talento. Precisa de complementos, exatamente. Né? Porque a gente acelerada, às vezes não olha no retrovisor, não dá conta de tudo. Exatamente. De algumas pessoas olhando ali o retrovisor. Exato. E aí o sociável, que eu confesso, pra mim, é um tipo que me irrita um pouco. Assim, eu aprendi a lidar, porque são aquelas pessoas que, assim, elas querem mais fazer relacionamento do que trabalhar e entregar na prática, né? Pelo menos é o que o livro descreve. Assim, eu gosto, mas tem momentos que eu falo, mano, é um tipo que eu menos... Que aí é o baixa execução. Exato, exatamente. A pessoa tem ótimo relacionamento, É influência e tal, e na hora da operação Nossa, ela não velho. consegue. Ela precisa de um complemento ali. Eu preciso Precisa aprender ter- a lidar com esse perfil. E o É. último é o técnico, que geralmente, dentro de alguns territórios, eu tenho muita facilidade de lidar, né? Que é aquela pessoa que, tipo, entendi, decodifica e entrega. Então, eu gostei muito e eu tento, nas entrevistas, agora todo mundo vai entender, né? Mas tudo bem. Mas é o equilíbrio, que é o que a gente tá falando aqui. Por que você vai fazer um mapeamento com a pessoa e talvez você entregue um resultado, a pessoa nem consiga se interpretar ali? Porque ela nem sabe quais são as tendências dela, as melhores habilidades. Então, ela fica perdida. E quando eu falo, né, da atividade física, né, eu vou associar, é a mesma coisa do comportamento. Se eu sei onde eu tenho potência, eu tenho as melhores habilidades, sejam elas técnicas ou relacionais, e eu sei o que tá faltando, eu invisto mais exercícios, energia, eu falo, né, que é igual a academia. Então, se você precisa de mais atividades, de execução, mais planejamento, mais foco, você vai ter que investir mais tempo nisso, que é onde a sua zona de conforto não está. É o que você menos gosta de fazer, onde você vai ter que investir mais tempo. Ou ter essa maturidade de saber, bom, com esse conhecimento eu vou até aqui, daqui eu vou ter que buscar mais ajuda, porque eu não consigo fazer sozinho. Então, essa coisa de você olhar o mapeamento comportamental, que é o retrato do momento, você tem condições de mudar ele dali 6 meses. Dali 6 meses, 8 meses, 1 ano, você vai fazer outro, já é outro cenário. Exatamente. Então, ele não define, mas ele mostra qual é o momento da pessoa ali. E o que vai fazer, de fato, a pessoa entregar um bom resultado
aí é o que a gente volta a falar, são os valores. Qual é a verdade que ela tá usando pra ser sincera sobre o que ela não tem habilidade ou que ela vai precisar de ajuda, né? Numa entrevista até, que as pessoas falam, é ponto fraco. Hoje não pergunta mais ponto fraco. Mas se eu tivesse que perguntar pra você ainda tem a desenvolver, né? o que é importante que eu saiba pra contribuir com o seu desenvolvimento? Geralmente eu pergunto assim, qual foi o pior dia da sua vida profissional? Geralmente, nessa pergunta, você começa a ver ali brotar, né? Mas é você que decodifica, né? Não, eu decodifico a gente, então, a pessoa não consegue. Eu gosto de perguntar pra ver se a pessoa sabe. Tá. Entendeu? Olha, se eu te contratar agora, o que vai ser um ponto de atenção? O que você sabe que eu vou ter que te ajudar um pouco mais? Mas você acha que as pessoas são sinceras quando elas falam isso? Elas nem sabem responder. Então, exatamente. Ou elas vão falar, eu preciso diminuir o meu perfeccionismo. Eu sou muito ansiosa. Gente, esse clichê não dá. Até dá pra falar que é ansioso? Dá. Mas maluco, o que você tá perfeccionista fazendo? é Leonardo da Vinci, cara, não é tu, entendeu? Fica com essa dica aí. Quando você chegar com uma Mona Lisa pintada, aí você pode falar isso pra mim, entendeu? Exatamente. Exatamente. Esse perfeccionismo. Então você... Eu amo gravar aqui e ver as reações do Gusto. Você é perfeccionista, então seu perfeccionismo atrasa em quanto tempo alguma entrega? Você consegue me dizer? Porque aí a pessoa vai falar, opa, apareceu de fato um problema. Porque, gente, né? Perfeccionismo, se você é demais ao ponto de ser um problema, então você atrasa suas entregas. Você vira um sabotador, né? Exatamente. Assim, já passei por isso, tá, gente? E às vezes eu sou um pouco, né? Mas todo mundo Lud, que aí eu acho que Marina pode falar mais pra gente. Eu sei, gente, eu não tento vender. Todo mundo fala assim, não, Lud, eu queria muito trabalhar com você. A primeira pergunta fala assim, tá preparado pra energia caótica, 5 ideias ao mesmo tempo? Tá preparado pra eu pegar, explicar metade, você tem que entender a outra metade? Não é bonita? Eu falo, isso não é, cara, mas é assim, a vida do empreendedor é isso. Eu sou executora pra cacete. Eu sou executora pra cacete, acabou. É isso, eu tenho esse autoconhecimento, e tem gente que chega aqui dentro e fala, cara, não vai dar certo nem fudendo. A pessoa não vai dar certo, não vai dar certo. A pessoa vai me odiar daqui a 2 meses e eu vou estar odiando ela daqui a 2 meses e não vai ser legal. É melhor que a gente seja amigo, e às vezes entendeu? é uma pessoa bacana, né? Que você fala, não quero perder. Caramba, entendeu? É isso. Mas não então, funciona no exato, profissional, cara, no ritmo, né? Os ritmos são diferentes. Exato. Tem que ser muito doido pra trabalhar comigo, cara. E tá tudo bem, entendeu? Eu já aceitei isso. Tem que querer. Na verdade, tem que querer. Assim, acho que esse é o ponto. Também tem uma coisa, né, Lud? Você não tá... você tem a sua função, né? O CEO e gestão estratégica de tudo. Mas tem funções que não são diretamente relacionadas a você. Que vai passar por você pra você conhecer. Sim. Mas você sabe que o líder direto daquela pessoa tem um outro mecanismo de funcionamento. Exato. Então, talvez o que não vai funcionar pra você, pra aquela outra pessoa que tá numa gestão abaixo de você, né? Uma gestão direta, vai funcionar. Então, a gente precisa de um pouquinho de tudo. E eu falo, não tem comportamento errado, não tem mapeamento ruim. Tem a pessoa, o comportamento que se encaixa naquela determinada função, com aquela determinada equipe. E muitas vezes também é uma coisa de processos seletivos. Eu falo, você quer muito entrar nessa empresa? Mas eu já tentei 3 processos, eu não passei. Continua. Exatamente. Continua, porque o que tá rolando é que provavelmente a equipe que tá ali não precisa de um perfil como o seu naquele momento. A função que tá aberta ali não é a melhor para você, mas daqui a pouco as pessoas vão lembrar que você tem um perfil específico e que talvez você encaixe em outro contexto. Quando alguém me pergunta isso assim, não, porque eu quero muito entrar em tal empresa, não, porque eu já tentei várias vezes, mas eu não consigo. A primeira pergunta é assim, já mandou mensagem pro CEO? Aí a pessoa... Fez um networking. Já mandou? Então, dentro, não mandou né? mensagem pro network? Ó, os inatingíveis, inquestionáveis, né? Mandou, não mandei. Não, mas faz sentido. Manda. Não, mas eu não mandei. Fala, mete louco. Então você não quer. Então você não quer. Porque se você quisesse, você teria mandado, entendeu? E eu gosto de gente assim. Eu gosto de trabalhar com gente maluca, que fala, oi, tudo bem? Quer tomar um café? Oi, tudo bem? Eu vi tal coisa que você falou. Oi, eu vi tal coisa, eu li tal artigo. Olha, essa matéria pode te interessar. É assim. Não, gente, mas é assim, gente. O LinkedIn tá lá, eu respondo. Não vou falar que eu respondo 100%, mas eu respondo, cara, 95%. Tem hora que eu falo, calma, menos café, pelo amor de Deus, vou trabalhar. Esses dias eu contei pros meus eu alunos... assumindo que eu sou sua
sociável, será? Não sei. Um pouco, entendeu? tem que ter um pouco de tudo. É. Esse dia eu contei para meus alunos como eu conheci a Lud. Eu não sei nem se ela lembra Eu não disso. lembro, com certeza. Mas eu falei Imagina, assim, isso aqui é arroz de festa. eu já via, eu falava, gente, essa mulher ela é muito interessante. Eu preciso começar a falar com ela porque eu preciso trazer ela para conversar com os meus alunos. Eles precisam acessar essa pessoa. E aí, como é que eu faço? Aí, um belo dia, numa feira lá no Inter, você estava na banca do Vendendo Juice, camiseta. vendendo camiseta. CEO. E eu fui e comprei o body daquele Bela Recatada e do Mar. Aham. Comprei esse body porque eu ia viajar. E aí, eu já falei, preciso conectar. Eu tenho que entregar algo interessante pra essa pessoa. passe. Dá dinheiro pra ela, vou ver se ela fala comigo. É isso, gente. Manda Comprei o Agenda body. liberada. Comprei o body e eu falei, olha, o seu body vai ficar famoso porque eu vou com ele pra Fernando de Noronha. Aí ela já lembrou. Aí eu falei, manda foto. Manda foto. Pronto. Consegui o contato da Ludmilla. Já fizemos live. Já É trouxe verdade, os meus a gente alunos fez pra live aqui. na pandemia, né? Foi, então. Olha, isso. isso é muito interessante, que é o que eu falo nas mentorias, as pessoas não botam fé. Falo, networking não é aquele que você vai chegar com o teu currículo, ou com o teu projeto, ou com o teu produto, teu negócio ali para oferecer. Exato. O network é aquele que é construído genuinamente. Uhum. É aquela conexão que você faz com o ser humano, né? Sim. Então, assim, a Marina, humana, comprou um produto, conversou, fez uma E porque eu brincadeira. queria mesmo comprar o produto, tá? Ah, óbvio. É real. É, mas você não foi... Não foi um pix, gente. Não só. não foi tão... Depois eu conto E nem outro, caiu na minha outro conta. rolê de network aqui que eu já fiz bizarro. Mas, assim, é genuíno. O próximo encontro talvez seja um encontro de falar de Aham, negócios. sim. Primeiro a Uhum. gente cria um Exatamente. climinha, né? Exatamente. Você tem que fazer uma abordagem, né? Dar uma maciadinha. Não, e você tem que parecer natural. interessante pra outra pessoa. Porque se Sim. você não parecer... Quem não parece interessante pra mim, na boa, eu dou menos atenção do que a pessoa fala, caraca, entendi, conectou, né? Uhum. Então, quem Uhum. parece interessante, porra, ganha um puta E o espaço. interessante é o genuíno. É, ó, eu discordo. Estratégico e genuíno. Polêmica, Não, eu mas discordo. assim, ô Lud, como que a pessoa vai ser interessante pra você criando um estereótipo pra chegar até você? Não, isso entende? sim, mas, por exemplo, não adianta ser só uma pessoa super genuína e fofa Não, sem ela ter é que são profundidade coisas de diferentes. conteúdo, entendeu? Sim. Hoje, assim, pra mim, quem tem repertório, né, e óbvio, é que pra ser genuíno é o mínimo, né, cara? As pessoas que ficam Então, fingindo, mas é né? isso, mas tem faz gente que sentido. tem medo, entende? Sim. Você fala assim, mas como é que eu vou chegar naquela pessoa? O que eu vou falar É pra o medo ela? do julgamento, Fala, né? cara, seja você. Então, Que esse é o ser genuíno, seja você. Mas eu Fale quero- o que você quer, tenha um objetivo naquela conversa e, enfim. Mas eu quero comentar justamente a palavra medo. Porque, assim, eu tenho medo dos medrosos. Uhum. Que são as piores pessoas pra ter no meu time. As piores. As pessoas que sentem medo o tempo inteiro são as piores pessoas pra... E assim, porque às vezes as pessoas sentem medo, enfim, por traumas, por razões que eu respeito muito. Mas às vezes elas sentem medo por uma baixa autoestima delas. E, mano, tudo que o empreendedor, especialmente o empreendedor, né, enfim, como a minha posição hoje, tocando o Juicy Hub, nessa fase inicial do projeto, mano, gente medrosa só vai me fuder. Uhum. Eu não quero gente medrosa. Eu já tive gente medrosa no time. É o pior investimento que você faz, cara. É o Lud. pior investimento. O problema... Obrigada. A Nath só faltou bater mão. Bater palma aqui. O medo está em todos nós e ele é essencial para nossa sobrevivência. O problema é o que a gente faz com ele. Então, outro dia eu estava ouvindo um podcast que o especialista falou assim, ele atende pessoas muito importantes, atletas de alto rendimento e grandes empresários. E aí ele falou assim, essas pessoas, elas têm medo. E aí, justamente por elas lidarem com o medo delas, é que elas continuam impulsionando os resultados delas, porque elas não querem voltar para onde elas começaram. É isso aí. Então, você pode ter medo e falar, eu não quero ficar aqui porque eu estou com medo disso. Ou, meu Deus, eu tô com medo e eu não vou sair daqui porque aqui tá quentinho. Exatamente. Tá quentinho com uma cadeira cheia de prego enfiado no rabo, né? Mas eu tô acostumado. porque E eu aí, falo- o ser humano é assim. Por mais que ele esteja acostumado, é caótico, mas se ele tá acostumado e confortável naquela situação, ele pode escolher não sair. Uhum. E muita gente faz isso. Mas isso que eu falo, o medo, ele tem dois caminhos. Ou ele é um medo que te move e faz você superar os desafios, porque é isso, eu tenho medo, você tem medo, todo mundo tem medo.
Falar que não tem Lógico. medo? Tudo que Você é psicopata, né? Se você não tiver medo, né? Exato, Você caiu, então, né? assim, Psicóloga pode falar, né? Temos medo, do risco. Quando a gente tá empreendendo, a gente tá não só arriscando a carreira, Uhum. a nossa imagem, o nosso nome, a gente tá Uhum. arriscando dinheiro, a família, relações e infinitas coisas. Sim. Mas é um medo que fala, a cadeira tá com prego na minha bunda, eu não aguento mais, estou com medo, mas eu vou andar. Tem gente não, que tá na cadeira com prego na bunda e já E o acostumou. chefe não tira aquele prego que tá me incomodando. A culpa é do chefe. Ou da família. Sim, já, que não o me... chefe minha pode, mãe não me pode apoiou. botar uma almofadinha em cada prego pra eu poder sentar um pouco mais confortável nele. Mas né? eu falo, a zona de conforto é uma cadeira com prego na bunda. Uhum. Incomoda, a pessoa reclama o tempo É. todo e ela não sai daquela cadeira que tá Uhum. incomodando. Uhum. Então, essa é a diferença, né? O medo é igual para todo mundo, é Uhum. como você vai lidar. Uhum. Que aí é o que a gente tá fazendo. Então, assim, Uhum. eu reconheço meus medos, eu tenho meus momentos de choradeira, de desespero, de ai meu Deus, não vai dar certo. Eu tenho, Vai dizer que a gente tem, não né? ficou com medo de fazer toda essa transição, né? Não Uhum. fiquei com medo de começar uma faculdade com um filho recém-nascido, o que as pessoas iam dizer, meu filho me rejeitou, e foi outra choradeira, porque eu não estava em casa, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma série de medos. A gente tá nessa transformação, né? E o que eu faço com esse medo? Porque o medo, ele serve para nos preparar, para nos prevenir. Então, é esse questionamento que a gente tem que fazer. Eu tô com medo, mas eu tô com medo do quê? É algo real? Porque, às vezes, a gente cria uma catástrofe na nossa cabeça que ela não é real, Uhum. né? Então, não, é um medo real. Eu estou sob risco de perder alguma coisa. O que eu posso fazer, então, para prevenir isso? O medo é essa função. E ele tem essa função essencial e é dessa forma que a gente tem que lidar com ele. Uhum. Ele não pode nos paralisar. A gente não deve permitir que ele nos paralise. O medo, a ansiedade, todas essas emoções, esses sentimentos, essas funções do nosso organismo que precisam ser funcionais. Não Exato. podem ser disfuncionais, porque aí, de fato, nos adoece. Exatamente. Que é, assim, a gente tem uma história... Eu posso contar, né? Agora. Eu espero que sim. Eita. Não, essa Ai, é meu minha, Deus. minha. Ah, tá bom. Não, é você conselheira. Não, é que assim, Eita. a gente troca os conselhos, né? Eita, Tipo, eita. tem hora que... Porque assim, as pessoas olham pra nós, tipo assim, as mulheres da porra toda, né? Vai lá, faz, acontece, não tem medo, destemida. Mas a gente tem o outro lado frágil, sensível e desestabilizado também, né? Sim. Precisa tomar um remedinho de vez em quando, precisa de uns conselhos Olha, psicólogos. eu nunca tomei remedinho, pra mim as crises duram 3 minutos, logo passa. Você abre a coquinha, gente. Cada um descompensa Umas o que pessoas quer. pegam cigarro, outras pessoas pegam Usam remedinho, dorgas, né? outras abrem a Usa coquinha. dorgas lícitas, dorgas ilícitas, cada um escolhe a dorga. Gente, a dica é, abre a coquinha, gente. Coquinha passa tudo, gente. A coquinha inventou o Natal, cara. Coca é Natal em lata, porra. Coca-Cola, patrocina. Ó, Marina, eu nesse processo da transição, né, que levou, assim, beleza, eu tava numa função já há 10 anos, eu falei, caraca, se eu não mudar agora, que eu já sei tudo, eu tava feliz pra caramba, dando um puta resultado. Falei, se eu não mudar agora, eu vou broxar, porque eu já me conheço, eu Sim. preciso desse estímulo, beleza. Mudei, sentei em outra cadeira, que era a que eu queria. Em 3 meses, eu falei, caraca, já fiz tudo que tinha que fazer, eu já sei fazer, beleza, tal, não quero mais. Em 3 meses, eu já tinha constatado aquilo. Falei, tá, mas não dá pra ser assim. Esse sentar na cadeira 3 meses e sair dessa cadeira levou 2 anos e tanto. E no final desses 2 anos, eu já tava em processo de transição, eu já tava falando sobre mentoria, treinamento, já tava atendendo pessoas e tal, logo no comecinho, né? Enfiei minha cara na rede social e vamos com coragem. Medo? Tinha. Vergonha? Muita. Mas eu falei, se eu não cacarejar, né? Ninguém vai saber o que eu tô Ninguém vai saber que fazendo. tem ovos. E aí teve um almoço que eu fui com a Marina, né? A gente almoçando, eu falei, Marina, eu não aguento mais. Eu falei, Marina, eu não aguento mais. Eu comecei a chorar compulsivamente. Nossa. Eu falei, eu vou entrar lá na sala da gerente e eu vou falar que eu quero demissão agora. Eu falei, eu não aguento mais. A Marina, desse jeito dela, ri da minha cara, dá uns tapas. Ela, você não quer tomar mais um remedinho hoje? Vamos quer ir na marcar sua o médico psicóloga, rever a dose. né? Você não quer rever a dose do seu remédio com sua psiquiatra? Você não quer marcar mais uma psicóloga, né? Mais uma sessão, botar isso pra fora. Porque não é a Marina que é minha psicóloga, Sim, né? sim. Na época, eu era gestora dela, inclusive. Mas ela pode ser psicóloga de quem tá assistindo, né, de quem gente? quiser, gente. Agendas abertas 2023. Agendas abertas Aí, 2023. aí, a Marina falou, você não quer dar uma acalmada, né? Falar um pouco com a sua psicóloga, rever a medicação, porque não tá muito normal, né?
essa impulsividade. Embora a Nath seja a pessoa acelerada, ela não é impulsiva. Sim. Ela sempre tá analisando muito, mas ela tava frenética aquele dia. Aquele dia tava frenética. E acontece com todos nós. Porque assim, você chega no limite que você fala, meu, eu já sei o que tem do outro lado, eu preciso ir pra lá logo. Sim. E eu não aguento mais ficar aqui, porque aqui eu tô perdendo tempo. A minha vida tá passando e eu tô aqui perdendo tempo, porque eu sei que do outro lado tem uma possibilidade melhor. Mas as coisas não podem ser assim, né? Por isso que eu falo pra turminha lá que chega na mentoria nesse naipe que eu cheguei, pra Marina. Falando, não toma nenhuma decisão com a cabeça quente. Beleza. Marina falou, 1 semana, né? Eu falei, beleza. 2 dias depois eu já estava sentada conversando, mas foi o meu tempo. Sim. Eu precisei realmente Lógico. verbalizar, falar, fazer contas, cálculos, que eu falo que é muito importante a gente ter consciência racional sobre as decisões que a gente vai tomar. Perfeito. Sentar, escrever, fazer conta, planejamento financeiro, organizar os nossos planos, tomar atitudes diferentes. A gente precisa de tudo isso. Uhum. Então, eu tava nesse caminho racional. Saber o que a gente vai perder. Porque Exato. sempre há uma... Ônus e uma bônus, perda. né? Tudo a gente Exato. perde. Então, tudo isso que eu tô falando é para dizer que, embora a gente tenha esse ímpeto da criatividade, de fazer, de inovar, de empreender e transição e tudo mais, a gente tem os surtinhos Sim. também internos, entende? Não, nada é E fácil. que é natural, isso é normal, só que as pessoas escondem. Então, assim, eu não vou falar que a minha transição foi linda, maravilhosa, em 5 meses eu pisava em Linear. nuvens até chegar do outro lado. Porra nenhuma, eu sofri pra Se caramba. fosse isso, você teria feito uma transição pra ser guru de Instagram, coisa que você não é, né? Você é uma mentora de carreira, né? Exato. Então, assim, tem esse caos. E esse caos é o medo, Sim. né? Uhum. Então, é importante ter pessoas da sua confiança que vão falar as coisas certas. Eu falo, a gente tem que ter uma prateleira Sim. de networking. Uhum. Tem a É pessoa da isso. família que vai ouvir, vai falar, meu Deus, você é louca, você não tem que fazer isso, eu não sei o quê, porque essa pessoa não tem a mesma característica, as mesmas percepções que você. E tem pessoas da sua família que falam assim, meu, vai mesmo, porque esse lugar já não cabe mais pra você. Então, assim, quem da sua prateleira de networking, de relações, você vai escolher pra te apoiar nesse momento de fragilidade? Porque fazer uma transição, empreender, dar uma mudança, fazer uma mudança geral na tua vida, tanto na vida afetiva quanto na vida de trabalho, ela demanda que você tenha pessoas de confiança do lado. Sim. E essas pessoas de confiança, elas têm que ter. Você tem que ter uma pessoinha que é racional, pragmática. Você tem que ter uma pessoa que é sonhadora como você pra te impulsionar. Você tem que ter aquela pessoa que você confia que fala a verdade na tua cara, aquela que dói. Que fala a verdade, mas gente medrosa não, gente. Medrosa. Gente medrosa deleta. Tira a gente medrosa não gente que dá, tá sempre gente. falando que não dá, que é melhor não, que é melhor Exato, esconder, que é melhor não ir. exato. Se for sempre... Exato. Gente essa medrosa é para empreendedores que estão começando negócio, o pior ativo que você pode ter na sua empresa. Foge, gente. Não é gente racional, tá? Não é gente centrada, tá? Mas é uma dica da Lud aqui. Ô, Lud, mas tem gente medrosa que se você usar a chave certa, você Ai, consegue... a Nath é muito esperançosa com as pessoas, né, cara? Cara, tem gente que tem medo, que é justamente Não, gente, essa mas- coisa da baixa confiança. Tem gente que você vai lá e fala assim, meu, ó, vai nesse caminho aqui, ó, vai tratar, vai fazer uma terapia, vai buscar uma Então, mentoria. mas você tem vai esse, fazer- você tem esse Beleza, recurso. tem gente Pra que dar não. isso, eu não tenho. Mas você Essa manda pra pessoa mim, tá... manda pra mim com a Marina, ó, já vai. Exatamente. Seja Não uma é isso, psicóloga, gente. Já seja fiz uma isso, mentora de tá? Já carreiras. fiz isso. E tem gente que ainda assim não resolve, olha só. Né? Porque é tem que gente tem tempo que tá... diferente. Exatamente. E assim, não dá, de novo, pra terceirizar coisas que são muito importantes e Uhum. coisas assim. O que eu brinquei que tem gente que não resolve, mas assim, existem coisas que só a pessoa resolve. E eu acho que a gente está muito... A sociedade, né? Até por uma questão de custo, por uma questão financeira mesmo, né? Primeira coisa, né? A criança, na década de 80 e 90, talvez não fosse assim, mas hoje é. A criança pega, nasce, e aí os pais precisam trabalhar, e aí ela cresce, né? Num contexto diferente do que a criança que tem a presença do pai e da mãe o tempo inteiro, que é inviável, é uma utopia, né? Não é responsabilidade de ninguém, é uma utopia, beleza. Aí depois ela vai para escola, então a gente começa terceirizando, né,
a educação e a formação daquele ser humaninho. E, depois, de novo, né, os pais cansados, estão trabalhando muito e exauridos, terceirizam grande parte das coisas para a escola. De novo, é uma utopia. Não dá para a gente exigir das pessoas. Depois que a criança sai da escola, você passa a exigir isso de um ensino técnico, superior e etc., como se ele formasse. Aí muitos pais falam, nossa, aquela faculdade é uma bosta. E não é. Na verdade, a faculdade está fazendo um papel, né, e não dá para esperar que ela faça tudo. E aí, muitas vezes, e eu já peguei jovem de 19, 20 anos, que assim, tá esperando que a empresa forme. E não dá. E aí, quando a empresa não forma, ela manda para profissionais como vocês, cara. E não dá. Porque tem coisa que não é, que a pessoa vai ter que dar um jeito de resolver. Infelizmente, é uma dureza da vida, mas enquanto a pessoa não tomar consciência, aí sim, psicólogo, né, um mentor, pode ajudar ela a tomar consciência, mas a decisão e a solução é dela. Mas, Lud, você falou uma coisa importante, eu tenho uma situação como essa, por isso que eu falo que a humanização, ela não é a fofurinha pega no colo, entendeu? Eu já tive funcionário de eu ter que chamar, fazer feedback 3 meses consecutivos dos mesmos problemas comportamentais. E da pessoa conseguir verbalizar que a responsabilidade daquela mudança de comportamento dependia dela. Então, assim, era necessidade terapêutica, precisava ali. Eu não faço diagnóstico, mas assim... Mas você vai percebendo certas coisas, né? Você vê a influência, né? A gente vê comportamentos que estão em desequilíbrio, né? Então, estava em muito desequilíbrio. E ao ponto de eu chegar na última reunião que eu tive com essa pessoa, eu falei, olha... Você entende que até aqui eu fiz o que eu podia para o seu desenvolvimento profissional? E que daqui para frente, se você não tomar uma atitude, não me apresentar mudança de comportamento, não vai haver outra conversa, eu vou te demitir? Ah, sim, entendi. Tá Foi bom. demitida? Foi demitida. No máximo 2 meses depois, agora que eu me recordo. Assim, eu faço, falar assim, eu gosto, cara. Não, isso pra mim é um troféu? Não, lógico que não. Mas naquela situação, até pra mim foi difícil. Eu tive que levar essa pauta pra minha terapia. Eu falei, como é que eu vou desligar uma pessoa que tá desequilibrada emocionalmente, que eu mostro o caminho pra ela, ela não toma a atitude dela, mas eu represento a empresa. A empresa demanda resultados, eu não tô conseguindo chegar nesse resultado, e muito pelo contrário, eu tô influenciando um time como um todo por um comportamento de uma pessoa que não quer fazer a parte dela, né? Então, assim, foi difícil chegar nessa conclusão e entender que para aquela pessoa, talvez, a demissão fosse um processo de aprendizado. E um presente, né? Porque, puta, está livre, né? Pra ser feliz em outro lugar, né? Sim. O que eu sempre falo, é uma merda demitir, mas, cara, é ciclo novo pra todo mundo, entendeu? É uma merda. Só que, às vezes, para aquela pessoa, ela precisava daquele extremo para tomar uma atitude. Né? Não sei se tomou ou não, né? Depois a gente acaba perdendo o vínculo. Mas, assim, entender que a gente também, nesse processo de gestão de pessoas, a gente também vai até uma página. As outras, eu dou meu 100%, você dá o seu 100%, a gente conversa. E essa parte da humanização é eu mostrar, olha, você entende que eu fiz até aqui, isso aqui, agora é teu? Sim. Se você não fizer esse caminho, eu não consigo te segurar, porque a empresa é de resultados, né? Não é uma empresa filantrópica, não estamos aqui numa causa social, eu não estou te apoiando, é uma empresa de troca. A empresa paga um salário e você entrega um serviço. Então, se esse serviço não está sendo entregue, essa relação vai ter um fim. Sim. Então, talvez, né, é uma inferência, talvez para essa pessoa tenha feito algum sentido, ou ainda não. Tem pessoas que não conseguem, porque realmente estão precisando de um suporte emocional. Estão precisando de profissionais amparando ali aquela autoconsciência que ela não consegue chegar sozinha, né? Então, ela precisa ser orientada para isso. Então, tem essa coisa, sabe? Que a gente não pode deixar de colocar como uma habilidade humana. O gestor, para chegar nesse ponto, ele tem que estar muito seguro. Porque senão, o que ele vai fazer? Ele vai desligar sem motivo. Sem motivo, não. Ele tá cheio de motivos, né? Mas, do outro lado, a pessoa não sabe. Não, e assim, não sabe, e gera um ressentimento, e gera todas aquelas crises, né, que a gente vê que não são boas, traumas, né? Pra ninguém. Traumas, exatamente. Você só fica alimentando o ciclo. Mas eu já tive caso aqui, gente, assim, de, tipo, dar feedback, de sentar, de passar horas com a pessoa... E eu vi, né, que assim, que ela falou, puta, mas eu nunca recebi um feedback. Aí você fala, mano, aí você abre o documento, você vê 17 páginas de feedback escrito, aí você fala,
puta que pariu, pra quem tava nessa reunião, né? Então, eu acho que a gente, como líder, né, tem que entender também que às vezes você fala coisas e a pessoa não tá entendendo que é um feedback, né? Então, você tem que ritualizar, colocar título, né? Semântica, vamos, né? Agendar. Essa conversa é um feedback. Eu vou trazer aqui fatos concretos sobre determinadas situações e que você precisa tomar providências. Exato. Né? Tem que ser... Sim, tem que ritualizar as coisas, às vezes, né? O óbvio não é óbvio, né? Pra todo mundo. Sim. Precisa ser dito. Um desafio. E Marina, assim, imagina assim, um empreendedor que está começando hoje e que está contratando seu primeiro e seu segundo funcionário, que dica você dá para essa pessoa? O que você vai buscar ali, né, nesse time de formação, que é um momento muito importante para uma empresa, né? Quando você contrata o primeiro, segundo, terceiro funcionário, é o core do negócio, né? Talvez, em alguns casos, são pessoas que vão acompanhar por anos aquela empresa, né? Sim. O que você diz para esse empreendedor? Acho que tem uma variedade grande, né? Porque depende muito do perfil do negócio. Mas eu entendo que o primeiro passo é assim, é o empreendedor empreender o que falta nele. Porque aí o que falta nele é o que ele tem que buscar nas outras pessoas. Já que a gente não trabalha sozinho e ele depende então, né? Ele ou ela depende desses outros talentos para compor esse sucesso, ele primeiro precisa entender o que está faltando nele para poder buscar isso em outra pessoa. E se é um empreendedor, não arrogante, mas assim, se é um empreendedor que fala assim, não, eu domino muito o processo da minha empresa, né? Como é que ele sai desse loop? Como é que ele vai para um momento de se deslocar e para refletir? Porque ninguém fala pro empreendedor, amado, você não é tão bom nisso, né? Ninguém fala isso pra ele, né? Ele não tem chefe. Mas isso pra qualquer pessoa, né? Quando eu pergunto assim também, eu falo, mas o que você ainda tem a melhorar? Eu não tenho nada. Eu falei, então você já encontrou uma coisa, porque... Eu sou perfeito. Não é possível, né? Não é possível, né? Você pode ser muito bom em muitas coisas, você pode conhecer a respeito de muitas coisas, mas dizer que você dá conta de tudo não é possível, né? Então, tá aí o primeiro começo. Se você tá achando que você tá dando conta de tudo e tá abafando, é melhor você procurar um terapeuta pra entender. Mas o empreendedor iniciante, essa centralidade. Ele quer bancar o herói. Tem muito empreendedor iniciante que quer bancar. Não, porque eu fiz, eu construí. Você pega aqueles veinhos, né? Às vezes não tem nem grana, né? Não, exato. Sim. É quase uma desculpa pra ele mesmo, né? Assim, mas você pega aqueles veinhos que começaram e mantiveram a empresa familiar, né? Esses caras, muitos estão até hoje falando, não, porque eu comecei tudo, construí tudo, aí depois vieram os filhos. Aí não é a mesma coisa, né? Quando era comigo, sabe? Tem muita gente presa ao passado, né? Nesse discurso, eu fiz, eu faço, eu vou. Não, a gente tá num mundo muito, muito complexo, né, cara? Se você fala que você domina tudo, ferrou, cara, né? Sabe, Lodi, só acho que complementando um pouco. É muito difícil a gente abrir mão das coisas que a gente faz muito bem. Mas a primeira coisa seria identificar, o que você faz bem, que você toparia deixar alguém fazer e você fazer essa gestão até que a pessoa consiga administrar da maneira como você gostaria. Porque você não vai desaprender aquilo. É difícil. E quando a gente tem uma habilidade em determinadas atividades, a gente tem um primor, a gente tem um carinho, né? Um apreço naquilo. Então, terceirizar aquilo dói. Você fala, não vai fazer tão bem quanto eu. Não vai ficar tão bom. Tá, mas o que você está disposto dentro de tudo que você faz? E às vezes é um exercício racional, que é pegar a listinha e falar, puta, hoje eu faço 58 coisas. Dessas 58, eu vou ter que tirar umas 30. Talvez essas 30 me gerem mais 2 pessoas. O que eu preciso na pessoa 1, o que eu preciso na pessoa 2 e como que eu vou fazer essa gestão de cima? Você não vai deixar de fazer, mas você vai ter que dar um tempo maior para essa pessoa desenvolver, para você fazer a gestão, você construir essa relação de confiança, para essa pessoa aprender da forma que você entende que é o melhor para o seu negócio. E aí essa construção é conjunta. Por isso que depende também desse trabalho colaborativo. Então, é trabalhar em equipe. E quando o empreendedor começa, é tudo... polvo, né? Eu empreendedor. Eu faço tudo, né? Então, eu preciso aprender de tudo para fazer muito bem e economizar recursos. Só que aí, isso é um dos maiores perigos. Porque se você acha que você está economizando recurso, quanto vale a tua hora? Quanto vale a hora da tua inteligência estratégica para o teu negócio, para você não terceirizar uma operação? E o que você está deixando de ganhar, né? Que eu acho que é o ponto-chave, né? Você sabe que você ganha e que você perde, mas você nunca sabe o que você está deixando de ganhar, né? E isso é uma coisa
bem importante. E, gente, tenho mais de 20 anos empreendendo e, assim, conforme você faz as transições, você se depara com esses problemas. Porra, 21 anos empreendendo, você devia ter aprendido isso? Não, cara, porque cada hora você tá num estágio diferente, muda, né? com um desafio diferente, contratando pessoas diferentes. Uma coisa é contratar gente técnica, designer, web designer, né, até comercial um pouco. A outra coisa é um business como o nosso aqui, cara, né? E eu sempre gosto de pensar nos níveis de maturidade, né? E, cara, eu talvez, né, estivesse ali caminhando bem no nível de maturidade alto na área comercial de um outro negócio, que é onde eu estava. Quando eu vim ser CEO do Juicy Hub, eu volto para o nível de maturidade 1. E você tem que ter essa consciência. Você não sai daqui para cá, não. Você tem que topar, cara. Eu sou... Você tem que entender que você está começando, né? Eu comecei no primeiro dia do Juicy Hub como uma CEO Junior, né? Então, eu tive... É aquilo, né? Até passar pano, passa. Não, tipo exatamente. Assim, a gente faz tudo, né? Você passar pano, atender, tocar o telefone. Exatamente. Você vai fazer tudo, né? Todas as operações. E você vai aprendendo, você vai vendo e também você vai entendendo qual é... Cara, todo dia eu me pergunto, qual é o meu papel como CEO? Qual é o meu papel como CEO, né? E hoje eu tenho muito a visão, até conversei com o Paulo da Logitech que veio aqui, que para mim... A função do CEO hoje não é ser um Chief Executive Officer, é ser um Chief Evangelist Officer. E para negócios como o Juicy Hub, cara, é um processo de evangelização total, porque a gente está numa cidade como Santos, porque a gente ainda não tem uma economia cultura, compartilhada, né? E uma cultura tão desenvolvida nesse sentido. Então, meu papel é ser evangelista. Quando eu estou enfurnada no meu computador fazendo outra coisa, eu não estou sendo evangelista. Então, eu estou errando. O motivo de eu estar errando... Tem 1 milhão de justificativas, mas eu tenho que ter essa consciência. Sim. Né? Esse é um ponto importante. É saber que você vai carregar toda a sua bagagem anterior, mas que você vai aprender um mundo de coisas novas. Exato. E que você vai cair no mesmo looping operacional. Exato. Porque você é o seu novo projeto ali, né? O operacional é tão gostoso, é tão Não lida com gente, né? O operacional é gostoso, porque você pega o travesseirinho e você se encobre. Operacional. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Todo mundo elogia. Exatamente, todo mundo elogia o que eu faço, né? Exato. Assim, mas é realmente, assim, cara, tem que se descolar e a coisa que eu mais amo, assim, gente, é quando alguém chega com uma parada feita e eu falo, caraca, puta que pariu, eu não faria esse negócio tão bem, cara. Essa é a melhor sensação para empreendedor, gente. É muito bom. Mas aí, dá vontade de chorar. Aí também mora um perigo. Se você não deixa a pessoa fazer, que também acontece, né? Tem vezes que a gente demora para deixar alguém fazer. Exato. Porque a gente fala, eu vejo muito isso quando tem empreendedores que vêm trabalhar comigo em mentoria, né? Vêm pedir suporte de mentoria. Ai, mas Natália, se eu abrir mão disso, a pessoa, será que vai fazer, vai entregar tão bem quanto eu? Eu falo, você já pensou que essa pessoa pode até entregar melhor do que você? Isso é tão gostoso. Você tá preparado pra isso? Eu gosto. Gente, espelho eu tô meu. muito preparada. O universo manda pra mim. Eu tô muito preparada pra isso, Depois que gente. acabar isso aqui, vai subir uma rede aqui, ó, uma informação aqui na tela, várias vagas abertas. Mas essa é a realidade de todo empreendedor, né, Lud? Sim. Então, isso é bacana você falar isso e colocar na sua posição, né? Porque às vezes as pessoas olham de e falam, nossa, ela é CEO, ela tem 5 firmas, nossa, tá rica, Nova York, maravilhosa. Nova York, maravilhosa. Acabou de chegar, coisa fina. Mas não vê o ralo, né? Quem vê cara não vê corre. Tem corre pra caramba. Que é isso, né? Você chegou aqui e falou, fui dormir 3 horas da manhã, por quê? Tava pensando em estratégias? Eu tava trabalhando com estratégias, mas muita coisa operacional. Mas muita coisa. Foi muita coisa operacional. Exato. Porque o Brasil perdeu, gente. Vamos falar a real? Porque o Brasil perdeu. O Brasil perdeu de fazer coisa, né? O planejamento mudou. Exatamente. Tá, gente. Você só pode reclamar do que você pode controlar e sofrer. Mas se o Brasil perdeu, agora eu tenho que controlar outra coisa, né? Vira o barquinho, né? O navio. Agora, eu queria comentar, assim, essa coisa do psicólogo, né, assim, eu vejo muito, eu vou trazer um outro ponto antes, né, assim, essa coisa de como a liderança é enxergada e como as redes sociais talvez tenham trabalhado para prejudicar tanto a saúde mental dos empreendedores quanto de quem está pensando em empreender, né, assim,
Você tem algum insight sobre isso? O que você tem visto? O que... A rede social, ela vem como uma influência, né? Ela puxa sempre a régua muito para cima. Do empreendedor, da visão da mulher, da visão do homem, do que é sucesso, do que é ser feliz, do que é ter saúde, do que é o ter o corpo X, né? Então, a rede social, ela puxa essa régua muito para cima, mas a gente esquece de todos os filtros, de toda a seletividade, de que as pessoas elas não compartilham plenamente a realidade do que está ali. Então, para não responsabilizar a tecnologia, precisamos perceber que por trás dela existem as pessoas que estão fazendo essas escolhas do que compartilha e do que consome, né? Então, de tudo que a gente está consumindo, se aquilo não está te fazendo bem ou ela está te impedindo de começar algo porque você acha que você já tem que começar naquela régua, para, né? Sai daquilo, né? Aquilo tem que servir de inspiração para saber que a partir de uma caminhada até determinado ponto você vai chegar lá. E não de que você já vai começar daquilo, né? Aquilo ali é um recorte, né? A rede social, ela é um recorte muito bem selecionado. Porque ninguém pega a primeira foto e coloca lá. Até nessas brincadeiras do Stories aí que o pessoal... publique a foto aleatória. Aleatória. Tá. Hoje a Flamengo postou um negócio muito legal. Ela falou assim, gente, na década de 90, a gente fotografava baguncinha, né, com a câmera analógica. Hoje a gente fica posando. Eu até repostei no Juicy Hub. E é isso, cara, né? Sim. A gente tá... Assim, o Instagram, gente, quando a gente pensa assim, a gente se liberta. É um grande Netflix, onde a diferença é que não tem uma equipe de cineastas, roteiristas, escolhendo qual é a cena, como vai... Não, tem um monte de gente lá, umas mais talentosas, outras menos talentosas visualmente, não conceitualmente, criando imagens e criando narrativas, porque é tão narrativa quanto Netflix. A diferença é que a gente conhece quem tá do nosso lado. A novela da vida verdadeira. Exatamente. É que nem eu falei, muitas pessoas que já me conheciam, né, meu Instagram era fechado antes de eu começar a mentoria, nem tinha 400 pessoas, isso há 1 ano e meio atrás. Aí, quando eu abri, eu precisei começar a construir essa narrativa. Sim. O que você constrói numa narrativa de transição, de crescimento, de mudança? Eu sempre fui essa pessoa mais realista. Eu não tenho problema de mostrar meus problemas. Sim. Mas eu ia filmar uma conversa com a Marina, chorando desesperadamente. Tipo, então, são esses recortes que são os mais importantes de um fracasso, de um processo, que não estão ali. Né? Porque nem a pessoa fala assim, nossa, você viu fulano, ele printou lá, que faturou não sei quantos milhões essa semana, esse mês. Quanto que esse cara gastou, galerinha? Vamos fazer a conta ao contrário. Vamos fazer, tipo, no mínimo, vai, 50% desse recurso tá com dor de cabeça pra caramba, tá trabalhando pra cacete. Ninguém faz milagre no digital, né? É uma empresa como outra qualquer. Precisa de administrador, precisa de gestor, precisa de várias habilidades. Alguém vai errar no meio do processo, fazer merda, né? Você vai contratar gente errada já, também, como eu. Tipo, acontece, tempo, né? Você vai fazer parceria às vezes que não tem afinidade, que não rola, que você tem que desfazer. Então, assim, só que são pessoas que, lembrem, também têm medo. Só que elas optaram por se arriscar e seguir esse caminho do medo e apostando nele. Exatamente. Então, essas pessoas, normalmente, agora eu acho que tá mais comum a gente ver, né? As pessoas falando da vida real, que tá rolando, que não tá. Mas ainda não é a maioria. Então, a gente vai acreditando... falar da vida real virou um mercado, virou uma tendência de mercado. Mas daí também, a vida real virou, né? Tipo, vou me converter, porque aqui tem mais nicho. Exato. Eu vou, né, alugar um carro, porque aqui é bacaninha. Vou fingir que estou no podcast, mas eu vou filmar só até aqui. A gente está no podcast de verdade, gente. Tem troca. Ó. Vamos se encostar aqui, ó. Olha aqui, gente, olha. Não é mais uma live. Né, da pessoa olhando com profundidade, falando tipo, aquela fica coisa de que ela lado, fala né? decorada. Aqui assim, ó. Porque aí, ai, gente, quero morrer porque dá pra saber. Augusta, se eu quiser fazer um dia, você não deixa? Por favor. Por favor, eu nunca pedi isso pra ele, tá? Mas o dia que eu pedir, você não deixa, tá? É muito feio, né, cara? Não, cada um escolhe a sua narrativa, né? Mas é isso, do que a Marina falou, do que você quer se alimentar? Você bebe água, você faz uma alimentação saudável, você cuida da tua vida, do teu corpo, das relações que você tem. Por que você não vai escolher o que você vai se alimentar na rede social? Exatamente. Se aquilo tá te incomodando, tá te prejudicando, aquilo gera uma ansiedade... isso aí. Deixa de seguir. Não tá servindo, exatamente. Não tá. E acho que falta esse filtro, né? Sim, exatamente. E é dieta intelectual, né? Que a gente chama. Eu ia falar uma coisa, esqueci, gente. Peraí. Não, eu ia falar uma coisa importante. Não era qualquer coisa. Era uma coisa importante.
Você vai chegar... Ah, a gente tem que falar do rolê dela aqui, né? Temos que falar do rolê. Vamos lá. Qual rolê, amiga? Você tá indo trabalhar? Eu ainda bato cartão. Você tá atrasada? A gente fala pouco, o Gusta já sinalizou meia hora atrás, né? Mas e aí, quais são as novidades? A Nath tá grávida e você vai fazer um chá revelação, é isso? Não já estou tá grávida. bem evidente, né? Meu filho tá aqui, Exatamente. ó, só... Tá na baladinha aqui Sim. já. Mas são os planos, são essas transições, né? A gente tá falando tanto de escolhas aqui. E é sobre isso, são as escolhas que a gente faz. Às vezes a gente precisa escolher não porque a gente gosta mais de uma coisa ou de outra, mas porque dentro dos nossos planos e dos nossos propósitos, as coisas mudam, né? Então é isso, 2023 estarei aí com a minha carreira dedicada especificamente à psicologia, né? Ao consultório, atendimento clínico. E muito feliz. Palestras, treinamentos. Substituição aqui no de Juicy mentoria. Hub, por favor, Com né? certeza, não temos dúvida disso. Já penso em eventos aqui. Palestras e Não é? e tudo. Então, são sobre escolhas. E às vezes é isso. Não, é você fazer uma escolha não porque você deixou de gostar de alguma coisa, mas porque você tem outras prioridades. E aí, de novo, né? Eu entendo muito bem aonde eu quero chegar, quais foram as minhas construções, quais são os meus propósitos. Hoje eu tenho isso muito evidente. E escolhas são feitas, né, gente? Então, tem essa transição aí. Deixarei temporariamente ou mudarei a estratégia da docência. Acho que docente eu nunca vou deixar de ser, que eu gosto muito de desenvolver pessoas, né? E fazer essas trocas, aprender com elas. Mas algumas escolhas são feitas e ano que vem, 2023... Bem-vinda ao mundo maravilhoso do empreendedorismo. Exatamente. Entrarei de cabeça ao mundo do empreendedor. Muito bom. E a gente vai ter, você está convidadíssima para vir aqui dia 23. Já tem um monte de inscrito, tá, Nath? Tô bombando, Já, né? Tô trabalhando aqui já. Tá trabalhando pra caramba, né? Dia 21? Dia 21? É 21, né? 21, 23, Gente, a gente já tá cortando, a gente já tá cortando o peru. Vamos lá consultar a agenda. 21 às 5 da tarde. Às 5 da tarde, a gente vai ter um evento falando 2023, o ano da sua transição de carreira. Sim. Temos aqui. Sim! Sim. Muito bom. E, gente, transição de carreira é para quem tá saindo de um emprego CLT e tá indo empreender, mas é também para quem quer mudar de profissão completamente, é para quem quer um cargo, é para quem quer desenvolver uma nova habilidade que talvez daqui a um tempo impacte, né? Então é muito importante a gente discutir, né, sobre isso, né? Assim, eu nunca fui CLT, tá, gente? Nunca tive carteira de trabalho, tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Então, meu lugar de fala é um pouquinho diferente. Mas em 21 anos empreendendo, teve muita transição também, né? Eu falo que a transição é a vida. Exatamente. Inclusive, eu falo, né? Eu chamo a minha mentoria de mapa da vida e carreira. Porque não tem como você não transitar pela tua vida para chegar numa carreira diferente. E tudo impacta. Que é o que a gente falou aqui. A gente falou de sociedade, a gente falou de educação, de família, de casa, de medos, de crenças limitantes, comportamentos. Então, como que você vai fazer uma transição na tua vida profissional se você não percebe as suas transições pessoais? Né? Que as pessoas falam assim, ai, mas aquela época era tão boa. Foi. E agora é outra coisa. De gente que vive desse museu emocional, assim. E às vezes é isso que tá segurando, né? Gente, não manda currículo, não. Se você vive nesse museu emocional, não manda. Se você é medroso, não manda. Pô, pro seu tempo e o meu, vai ter um líder melhor pra você por aí, né? É importante a gente saber. É importante escolher nosso líder também, né, gente? Sim. Não é só escolher a empresa, é escolher nosso líder, não é o nosso trabalho, né? Escolher a nossa liderança, cara, né? Eu amaria ser funcionária da Nath, tá? Eu amaria responder pra Nath. Você já foi, né? Eu já fui, eu posso dar esse depoimento. Eu amaria, gente. Então, escolhe seus líderes. Olha, aqui a Marina é muito legal, porque assim, a gente tinha uma relação estritamente profissional, né? Aí, quando eu assumi a gestão da equipe que ela trabalhava, a gente teve muitas coisas pra gente pontuar, alinhar. Teve muito chilique, em resumo, foi isso? Eu acho que a gente teve bastante conversa, assim, né? Do tipo, conversas difíceis, algumas, mas... Não, é isso. Mas essas histórias são as melhores. Eu também sou essa pessoa, eu lembro que eu até falei pra gerente que me contratou lá na empresa, que eu falei assim, olha, eu sou a pessoa que se eu não concordar com a situação, eu vou dizer, inclusive a você. Eu amo trabalhar com gente assim, né? E aí eu estou lá, né, há 13 anos e meio, né? Com essa característica. Então, logicamente, eu percebi, né, líderes que não aceitavam essa minha postura, e aí, às vezes, eu recolhia meus brinquedos. Inclusive, eu estava com meus brinquedos bem recolhidos quando a Natália me assumiu,
né? E aí ela Muito falou, bom, Marina... Eu falei, filha, você tem muita Cadê? coisa pra falar e você tá Cadê quieta? a sua Barbie? Foi mais ou Né? menos isso, Aí eu uma falei, das primeiras ok, conversas. podemos descer pro play juntas, então podemos. E aí a gente realmente Legal. fez uma mudança. Mas e aí isso são fases também, né? Então a gente tem as empresas também passam, né, por Sim. fases e a gente vai jogando o jogo, porque a gente tem que reconhecer os nossos interesses. Então, estrategicamente, trabalhar nessa empresa foi importantíssimo, me construiu a minha Legal. relação, ajudou a construir minha família, Sim, praticamente. sim. Trouxe uma mentora Né? pra tua vida? Trouxe uma mentora pra minha vida, uma amiga, Bem humilde. né? Aquelas Uma bem amiga. Exatamente. Exatamente. Né? Liga Comercial já. não sai de mim, gente. Eu tento Exato. ser mais humilde, mas não Gente, sai. a Nath, ela vende areia no deserto. Ai, Ela é essa gente, pessoa. É por isso que eu Maria trabalhar com ela, entendeu? É essa pessoa. E essa pessoa que ela começa... eu pensei numa coisa, ela já tá arrastando a caixa com você. Natália é essa pessoa. É isso. Então, realmente, quem tá precisando de entender como que funciona essa brincadeira e quer buscar a Nath mesmo como mentora, ela tem experiência na prática mesmo. Eu preciso me tornar um líder melhor. De verdade, sem falsa modéstia, aqui a gente tem um exemplo de líder pra vida, assim. De verdade mesmo. Ela tá chorando já, gente. Ela tá grávida, né? Francisco, corre aqui! Ela chora. Mas ela você tá chora. mais sensível Ai, tô. na gravidez. Olha só, mas uma coisa que a Marina tá falando, assim, que é muito legal, né? Até esse ano foi um ano de muita transformação e transição, né? Na vida familiar dela, Sim. e filhos e tal. E quando a Marina veio falar comigo, ela tava de licença maternidade de novo, né? Tava. Aí eu falei, Marina, entra na mentoria. Eu já falei, eu não posso ter filhos, porque, gente, eu transformo a minha vida muito numa licença maternidade, então 2 só. Tem que se conectar com a Dani da Bitumami, hein, Tem. meu? Já tá, Não, tem. A gente tá tem, né? pulsando aí, né? Aí a Marina veio falar comigo e eu falei assim, mas não é a hora e tal. Eu falei, Marina, assim, entra na mentoria, vê o que você consegue pegar, nem que seja pra você copiar, nem que seja pra você, tipo, falar com outras pessoas. Porque você tá muito no universo profissional e muito familiar. Sim. Então vai lá ver. Né? E a Marina, ela foi, assim, muito mais do que uma participante. Ela contribuiu, ela Legal. dividiu todo o aprendizado. Eu cheguei a ter férias, a turma não quis parar, ela cobriu com a turma, e aplicou mapeamento e tudo mais, e fez o Coati. E assim, eu acho que essa força é uma troca, porque ela me encorajou muito. E é engraçado, porque quando eu tava totalmente segura de que era aquilo que eu queria, mas eu tinha muito apego emocional Sim. na equipe, na função, nas pessoas, né? Como um todo. A Marina falava, vai, porque as pessoas vão com você e tal. E aí, depois, quando o jogo virou, Exatamente. que foi o momento dela tomar a decisão. Eu não vou conseguir deixar os meus alunos. Vai, sim. Eles vão embora A depois. minha vontade era falar, tá vendo? Como quando tá do outro lado, é diferente. Não é fácil transicionar, Sim, não é não, fácil. não Porque é. é isso, né? Tem as escolhas, a gente vai abrir mão. Então, já quero deixar, então, um beijo pros meus alunos maravilhosos, Ai, tá bom? Que realmente eu vou sentir muita falta, mas essas relações vão se transformar, né? Colega da firma. Sim, com certeza. Eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho com pessoas maravilhosas e essas relações, elas vão se transformar, né? Hoje em dia, a Nath não é mais a minha líder, mas a gente tem uma relação muito fora da empresa e, às vezes, até mais... Profissional, né? pessoal. Mais forte do que, às vezes, estava lá naquelas 8 horas diárias. Então, Sim. as relações, elas também se transformam e o Sim. que é pra ficar, continua. Sim, né? Não tenho exatamente. dúvida E as coisas disso. novas chegam. Porque é o que eu Exato. falo. Eu abri mão de equipes, pessoas maravilhosas, equipe, 15 anos de relações boas, claro, que algumas entraram na minha vida e estão até hoje, inclusive, né? Marina, meu marido, pai do meu filho, é da firma, da antiga firma. Então, assim, eu tenho muitas coisas para agradecer Sim. e valorizar nessa trajetória toda. E eu vivi depois dessa transição, eu fiquei 5 meses trabalhando na sala da minha casa, 100% online. E quando eu cheguei aqui no Hub, né, eu já vi a construção. Eu falei, minha hora que essa porta abrir, eu vou. Essa porta abrir, eu vou lá. Preciso ver o que essa mulher tá fazendo. Esse lugar, eu vou querer trabalhar lá dentro. E quando eu cheguei aqui no finalzinho de janeiro, já foi para fazer meu primeiro lançamento em fevereiro, tudo. Eu tava meio até antissocial, porque Sim. foram muitos meses dentro de casa, num trabalho distante de pessoas. Então, eu fiquei aqui 1 mês sentadinha ali, eu tava meio tímida ainda e tal. Mas eu acho que uma das primeiras pessoas que eu conversei, até eu lembro que eu falei assim, nossa, eu admiro muito você, porque eu vejo palestras, não sei o que, você falou assim, ai,
Porque a Ludmilla é isso, né? Ela não gosta que elogie muito. Não pode elogiar muito. Mas ela aprendeu, porque outro dia eu mandei um elogio pra ela, ela falou, ai, obrigada, eu precisava disso. É porque eu tava no dia ruim. Olha só, Olha só, gente, a pessoa, como que ela é. E assim, eu mostrar pra... Mas obrigada pelo elogio de novo. É que a Lud, ela tem um negócio assim, ela não... eu acho que isso eu também tenho. Não é uma coisa do tipo, ai, vou elevar a um nível, a admiração que eu tenho pra você, eu vou colocar num nível que é intocável, não. Eu admiro você enquanto mulher, enquanto pessoa, porque você renuncia muitas coisas na sua vida pra transformar pra sociedade. Uhum. E eu já acompanhava isso, né? A tua fala, que a Marina falou, você é uma pessoa muito interessante, inteligente, que você vê que mobiliza. E quando eu comecei a trabalhar aqui, nossa, eu pedi pra tirar foto com ela no primeiro dia que eu vim aqui, ela entrou numa reunião, ela falou assim, depois você me chama. Aí ela tava em reunião, eu falei, não vou atrapalhar a mulher, né? Vou atrapalhar ela, não vou nada. Aí fui embora. Aí ela mandou mensagem, ela falou, a gente não tirou a foto, né? Eu falei, olha, acho que ela quer tirar foto mais. Mas foi engraçado, porque a nossa... Você tirou uma foto, eu comprei um maiô. Mas sabe o que é muito louco? Porque assim, eu tava aqui, daí eu falei, não é o momento, eu vou vir trabalhar e tal, vou fazer minhas coisas. E a nossa conversa foi muito natural. E embora eu fale pra todo mundo fazer um network ativo, quando eu cheguei aqui, eu falei, vou sentir, vou ver como é que foi. E foi um negócio, assim, muito orgânico. Então, aqui no Hub, eu já posso falar. Eu saí de uma empresa, de um ambiente sociável e que eu era muito acolhida. E eu entrei aqui, eu construí uma coisa... eu nem posso falar que é igual, porque é muito melhor. Sim. Eu tenho a minha liberdade de empreendedor, eu venho, eu saio, mas eu construí relações aqui que já foram relações profissionais de mentoria, já foi de troca, eu já contratei pessoas para trabalhar para mim aqui, eu já fiz parceria com a Lud, já fiz mentoria para um monte de gente aqui dentro. Já me ajudou em espaços que eu não conseguia ou não queria alcançar com o meu time, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque o líder também tem que reconhecer isso. Eu não quero pisar nesse território, não é meu, né? Eu não quero pegar isso pra mim. E tem horas, eu já peguei muita coisa de muita gente. Eu falei, não, eu mudei, olha só, transicionei, né? Muito bom. E um hub de inovação, né? No conceito mais proeminente dele, ele é um lugar de transição. Hub é transição, né? Sim. Então, assim, eu sempre olho para as pessoas aqui, eu sei que em um determinado momento, eu quero que elas fiquem o máximo de tempo possível aqui, porque elas passam também a transicionar aqui dentro. Mas o Hub é um lugar de transição. Se alguém pegar e, eu passei 1 ano, 6 meses e fui embora por alguma razão, é um lugar de transição. É isso que é um Hub. É isso que ele faz, né? Eu vou fazer 1 ano que tô aqui, não vai embora tão cedo. Não vai embora tão cedo, pelo amor de Deus, hein, gente? Grava isso aí, Gusta, pelo amor de Deus. E eu tô chegando. Tá chegando. chegando. Olha Tá só, maravilhosa. O que vai ter de cliente aqui, minha amiga? Eu acho que isso é super importante, Lud, porque ao mesmo tempo que existe o medo, a transição, existem outras portas que vão abrir que a gente não planejou. E eu falo, o Hub... sequer imaginou. Não, que Sim. isso. O Hub, pra mim, é uma porta que eu não planejei. Né? Eu falei, bom, é um lugar pra eu ir trabalhar. Mas tudo que veio em consequência dessa relação, né, profissional que a gente construiu, dessa afinidade e de todas as relações que foram sendo construídas aqui, eu não imaginava. Isso não estava dentro do meu plano. Então, existe o medo, mas o que está do outro lado, quando a gente tem tempo, dedicação, é tão surpreendente. Sim. E eu tô, assim, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sei que a gente tá indo pro final, mas eu já vou falar. Eu tô muito feliz porque, assim, a Marina tem um papel muito importante. Ela endossou muita coisa. Não dá pra falar que quando a gente entra na liderança, a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. Sim. E eu nunca soube. Eu fui muito sincera no começo. E ela foi muito humilde comigo, de pegar na mão. Ela e outras pessoas também da equipe foram muito humildes, assim, de falar, se você precisar estar aqui... E estando do outro lado hoje, eu tenho muito a agradecer a você, porque você me encorajou muitas vezes, né? Você abriu portas que eu nem imaginava, eu vou chorar. Mas é muito significativo, Sim. sabe? Porque é uma troca verdadeira. Então, existe o meu lado profissional, mas existe o seu. E todas as pessoas que estão aqui porque estão realmente nessa sinergia, né? Sim. Precisando de uma conexão que vai encorajar a gente a seguir. Porque é um caminho de empreendedorismo solitário. Sim. E quando você vê pessoas nadando com as mesmas dificuldades, superando desafios, onde você senta para tomar um café e você fala,
tô com um problema aqui, a pessoa fala, não, mas ó, já passei por isso, faz assim, assim, assado. Você fala, meu, consegui uma consultoria aqui em 2 minutos que vai resolver minha semana, meu mês. Então, isso pra mim é muito significativo, encerrar o ano e faltando aí quase 20 dias pro meu filho nascer e tá sentadinha aqui e tendo essa oportunidade que não foi tão planejada, mas que foi o que coube dentro da nossa agenda, pra mim é muito especial, muito significativo, tá dentro desse estúdio. Ver que a gente entrou aqui tantas vezes, falar que vai ser o estúdio, e não tinha nem piso, e não tinha nem teto, e não tinha nada, e a Lud Nem era pra ser o estúdio. vai ser o estúdio, né? Então, assim, fechar o ano, né? Que eu comecei aqui em janeiro, e fechar o ano em dezembro, sentada dentro do estúdio, com todo esse equipamento, com produção, né? E com a Marina, que é uma pessoa muito especial. Então, a Marina veio de 2021, você veio de 2022, e eu tenho certeza que muitas novas portas vão se abrir em 2023. E o que não me deixa ter medo, mesmo sabendo que eu tô indo pra uma licença que eu vou parar 2 meses, que eu vou ficar sem trabalhar, tipo, dezembro até março, eu sei que a hora que eu voltar pra ativa, eu tenho um lugar pra vir e eu tenho pessoas como vocês que vão estar ali me apoiando. Eu já vou estar formando pipeline aqui, minha filha. Eu já vou estar formando, ó, tem a Nath, mas espera um pouquinho, mas eu vou deixar dar o seu nome, eu vou estar formando pipeline aqui pra tu, mulher. Vou estar fazendo uma agenda, né? Exato. Mas é só Gente, a gratidão. E tudo isso é aceitar ser humano, né? Justamente de entender que a gente precisa. Eu gosto muito daquele livro da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito. Daquele trecho que ela fala da gente ouvir as pessoas que estão na arena como a gente, né? Então, a gente tá nessa arena dessa grande batalha e às vezes a gente fica querendo ouvir pessoas que nunca vieram pra arena. Não. É isso aí. Então, quando a gente se junta aqui, a gente sabe que são pessoas que estão na arena junto com a gente, né? Que nos encorajam, que vão nos impulsionando. E isso é ser humano, porque somos seres sociais e dependemos disso. E não tem problema nenhum. Estamos dentro do natural. A gente começou falando tanto de humanização, a gente começa humanizando, então, as nossas primeiras necessidades de relação, né? Exatamente. Eu também estou imensamente feliz de estar aqui, por essa oportunidade. Falei para os meus alunos que estavam aqui na outra semana, gente, vocês não sabem onde eu estarei quarta-feira. E já ficaram frenéticos. Falaram, manda beijo, já mandei beijo para todos vocês. Então, eu realmente também estou muito feliz de ter visto toda essa construção, né? E acompanho toda a construção do Juice, da ousadia. Marina, dê um exemplo de ousadia, é o Juice Hub. Tudo isso ter começado a ser construído no meio do caos da pandemia em 2020. A gente foi acompanhando a obra, tudo. Então, realmente é muito bom estar aqui, ver tudo isso materializado e ver como as coisas acontecem. Parabéns, Lud, obrigada pelo convite. Gente, que depoimento maravilhoso. Agora eu vou ter que dar o meu. Vou ter que dar o meu olhando pra câmera ali antes da gente fechar. Gente, vocês ouviram aqui 2 mulheres que são corajosas, acima de tudo, que não têm medo e, mais importante, são generosas. Eu acho que quem não tem o mínimo disso aqui no Juice Hub não fica. Assim, não fica e não consegue alcançar esses resultados esperados, né? Que a gente está aqui para networking, para fazer negócio, para aprender, né? Quem não tem essas 3 coisas, acho que não alcança. E vocês são super exemplos disso, né? De chegar e aí, tô vendo que tá fudido aí, precisa de ajuda, né? Eu preciso... Qual ajuda? Não sei nem por onde começar. Vamos lá pra sala, né? Então, esse tipo, a Nath fez isso comigo várias vezes. Ela via que eu tava assim... E ela falava, vem cá. Deixa eu recolher o corpo aqui pra reanimar. Traz o desfibrilador. Exatamente. E nossas conversas sempre foram ótimas. Eu amo gente que discorda de mim. E muitas vezes eu e a Nath... Não, Nath. Não, mas peraí. Então, gente, é a melhor coisa. A gente poder realmente conviver no diálogo e na troca. E obrigada por vocês estarem aqui. Te espero em breve. Parabéns, espero muito em breve. Para nós todas. Para nós, menina. E bem-vinda, né, à sua mais nova missão. Quando você voltar, você vai estar transformada com outros projetos, com outras causas. Com certeza. E aqui vai ser o palco para isso. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Arrasamos, Gusta, 2 horas de podcast. Meu Deus! Foi isso? Dá trabalho. É isso, gente. Palmas. Então, gente, eu nem pedi, eu nunca peço pra seguir o canal, mas segue aí o canal se você chegou até o fim. Segue a @ Natália, _AOAO. Natália com TH, _AOAO. É estranho, mas é AOAO, é esse mesmo. É AOAO. AOAO. Só tem eu. Isso. É o au, tipo cachorrinho, só que em vez do O é o O. É isso. Exato. E aí no Instagram vocês me encontram no @MarinaRaja.
Eu sou Ludmila Rossi, @Ludmila Rossi. Se você nunca seguiu o Juicy Hub no Instagram, siga, porque completamos dia 13 de dezembro 1 ano de Instagram ativo, com muitos conteúdos. Gente. Eita, tocou na hora certa. E obrigada pela sua audiência. Esse é o DisseCast, esqueci de falar. Sigam. E olha só, gente, quem quiser gravar um podcast aqui, o nosso estúdio é aberto para todo mundo que tem ideias, coisas legais para falar. Vem pra cá, a gente tá esperando você pra ajudar você a produzir seu conteúdo, fazer mais vendas, gerar autoridade, fazer isso que a gente fez agora, trocar, aprender uma com a outra. Melhor coisa, gente, em vez de marcar um café, né, marca o café e grava. Porque é muito bom, gente, é muito bom, gostoso, é muito bom. Né? É isso, gente. Até a próxima. Obrigada, Augusta. Nos vemos em breve.